Bom, começando mais um desenho com o Del Rey com o Pietro Antonioni. Amigos de longa data, né, mano? Muito Sim, tempo. sim. Muito tempo mesmo. Conexão 2006. editorial, cara, né? Isso é o quê? 2006? Eu entrei lá em 2006, cara. 2006. E, tipo, era uma galera mó legal lá, né? Era eu, você, a Amanda, o Amanda, Amilcar às vezes colava, eu também às vezes colava, né? o E Sidney Meirelles. o Sidney Meirelles como diretor de arte, né, mano? É. Que também eu vou chamar. Vou chamar todo mundo pra vir aqui mais pra frente aí. Uhum. Mas se apresenta aí, cara. Se apresenta pra galera, né? Que vai ver seu trampo, vai ver você aqui. E às vezes não sabe o que que você faz exatamente, além de desenhar pra caralho. Eu me chamo Pietro e, enfim, trabalho com ilustração, e quadrinhos, né? E, tipo, eu acho que na parte de desenho eu tô mais envolvido com isso e, mais recentemente, fazendo ilustrações para livros de RPG, de fantasia, né? Mas sou natural lá da Bahia, né? Em região sul da Bahia. Isso, E vim para São Paulo em 2005 para estudar desenho. Mas legal. passei minha infância e minha juventude lá na Bahia mesmo. Só no final ali, Isso. ensino médio e começo já para entrar talvez em uma faculdade que eu acabei decidindo vir para cá, né? Para São Paulo para estudar desenho mesmo. Não, então foi bom que você falou de onde você é, porque é uma premissa que eu tô tentando adotar sempre, né? E eu esqueci de te perguntar. Eu Aham. fatalmente ia acabar lembrando, né? Porque agora eu tô tentando sempre. Porque senão fica com essa conversa de internet, né? Então não é, né? Você é de um lugar, você nasceu, né? É isso. Né? Tem tudo isso que é importante até pra pessoa, né? Às vezes tem alguém que é da sua conterrânea te vê, né, cara? Que nem aqui já apareceu uma galera do ABC, que a gente é do ABC, o Bizarro, né? Uhum. Então, legal. E então, cara, normalmente o que a gente começa falando é o da sua memória mais remota com o desenho, assim, qual que é o momento, assim, que o vínculo se deu, assim, que você falou, pô, eu gosto de fazer isso, gostaria de trabalhar com isso, como é que foi isso, cara? É, cara, de memória mais remota que eu tenho com desenho, sei lá, acho que eu vou lembrar na escola, quando, não sei se eu tinha 3 anos de idade, que tinha um exercício na aula que as professoras pegavam um desenho no mimeógrafo, assim, e entregavam para as crianças, né? E a gente Uhum, pegava um giz de cera, enfim, e pintava esses desenhos. Ah, e aí eu achava curioso que tinha a forma de pintar o desenho em uma superfície lisa mesmo, na carteira ou no chão. uhum, E a outra forma que elas nos apresentavam é com. Elas pegavam uma lixa de parede, sabe? De lixar tinta de parede, sim, e sim, colocava uhum. debaixo da folha, assim, e pedia pra gente pintar em cima com essa. Eu nunca entendia muito bem o que era, mas eu achava curioso, assim, essa outra forma de utilizar material, é, que ficava todo cheio de. Não ficava homogêneo, né? As cores, elas ficavam todas cheias de falha por causa da textura de baixo, né? Da lixa. E Isso, uhum. então, essa é uma das lembranças mais antigas que eu tenho a respeito da experiência com desenho, assim. Então, eu acho que eu devia ter uns 3 anos, mais ou menos. Nossa, 3 anos, cara, que Eu acho legal, que era pô. 3, cara. Eu lembro disso muito. Era no. Era que, tipo, sei lá, na época era maternal, a primeira Uhum. série, vamos dizer assim, quando muito criancinha, e depois vinha o infantil. E aí era nesse infantil que eu lembro desses exercícios, né? Com, com mimeógrafo e um desenho, né? Feito no mimeógrafo. Mimeógrafo a álcool azul também, né? Isso, mas às vezes tinham cores diferentes, tinha vermelho, Isso, verde. isso. E aí,
depois disso, assim, o que eu me recordo é que eu assistia muito desenho animado quando era criança, e Ah, legal. que eu tive um gibi, assim, do He-Man, e eu sei que eu ficava decalcando esses desenhos do quadrinho do He-Man, até a folha arregaçar, assim, rasgar inteira, de tantas vezes eu passar o lápis em cima do desenho para transferir as Tudo com marcas essa idade aí do ou mais velho decalque. já? Já acho que entre 4 anos, 5, por aí. Olha, que Então, legal, cara. eu sou, eu sou- Que memória boa, hein, mano? é o que, tipo, pode ser uma memória falsa, pode ser uma memória falsa, mas é o que eu, assim, é o que eu acho que eu tenho de mais antigo, sabe? Assim, o que eu me realmente, Mas por que memória falsa? Como assim? que Tem, às vezes a gente pode ou sonhar criar, com né? isso, ou criar, ou ficar imitando, mas, assim, pelo menos o que eu acho que seja real, assim, pelo menos pelas referências da época, sabe? Tipo, pegando Uhum, uhum. informações não diretas do desenho, mas o que tá em volta, né? O contexto, assim, é o que me faz lembrar disso, né? Sim, sim. Aí, então, só que aí, claro, eu continuei desenhando, enfim, desenhava fazendo cópia de desenhos de histórias em quadrinhos ou de personagens da TV, assim, de desenho animado. E isso foi até a fase ali no final da adolescência, ali, 17, 18 anos, eu desenhava e tal. E, mas eu queria já, assim, talvez pudesse trabalhar com desenho, mas eu realmente não sabia, assim, os caminhos, né? Como é que pegava, assim, um profissional da área. Eu morava no interior da Bahia Não tinha e não referências tem também referencial, próximo. não tem referencial nenhum, assim, de... Você tinha um ou outro colega da escola que desenhava, mas eram raros, assim. E também eles Uhum. estavam alheios, assim, um pouco a isso, né? De como é que poderia se tornar um profissional, né? Da área. Legal, legal. Não, é porque isso eu acho que eu sempre tenho uma, uma disparidade, né, de pensamento ou de reflexão em relação ao que a gente faz, né, de nós para o leigo, né? É como se eu Uhum. fosse um alienígena, assim, uma pessoa muito diferente, né? Sim, sim. Porque a gente tem necessidades de nutrir o nosso trabalho, de pesquisa e tudo mais que as pessoas não têm. Acho que as pessoas não entendem muito, né, cara? E É, aí quando a gente é criança, a gente não entende por que que a gente quer essas coisas e as pessoas não querem, né? E aí fica uma coisa muito sim. estranha, né, cara? É. Sim, muito É, louco. tipo. E não Então, tinha, né, desenhistas, vamos dizer, profissionais lá na cidade onde eu morava, né? Então, como é que você ia ter um referencial? O pessoal fala, não, você tem que estudar e, sei lá, talvez fazer uma faculdade ou, né, fazer um concurso público, enfim. Era essa a referência e a realidade, né, ali do local. uhum. Então, era realmente. Ficava parecendo que era, você beleza, desenha aí por hobby, tá ligado? Mas profissionalmente, nem você sabe como chegar lá, nem a gente manja disso, então, talvez não. Isso. Mas, cara, mas não, eu acho que, assim, é óbvio que deve ter né, você deve ter uma visão disso particular aí do meio onde você vivia, mas da minha memória, Uhum. eu também lembro de ter dificuldade é, de, de, de contextualizar algum caminho, né? Sim. Eu acho que a gente viveu uma transição, né? Eu cheguei já a falar isso em outras conversas aqui no canal, até lá na trilha também, né? Uhum. E sobre justamente a gente fazer parte de uma transição, né? De mercados principais, né? Aham. Com nossos pais, nossos avós trabalhavam com uma coisa, a gente começou a querer trabalhar com uma outra coisa diferente, que culminou com o início, assim, em larga escala não início, mas eu acho que a ascensão das revistas, né, cara, da Sim. televisão, né, em Uhum. larga escala, popular pra caramba, né? E aí a gente foi influenciado por isso, e aí aquilo parecia que só existia dentro da televisão, né? Parecia que só Aham. existia no gibi e estava longe da realidade, né? Sim. Acho que isso é natural, assim, acho que em todo lugar rola isso, né? A não ser que você tenha, assim, uma pessoa, né, pertinho de casa, assim, ou uma pessoa da casa que seja alguém que já trilhou esse caminho, né?
Aí Sim, é. beleza. Aham. Aí fica mais fácil. Tem uma Agora, referência, né? é, muito legal, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá desenhando aí? Você começou com o Isso. esboço e virou. Qual é que é essa coisa de virar aí? Você vira porque. Eu viro pra ver se tá. Tipo, tudo bem, o desenho não tá de frente, mas eu Uhum, vejo que às vezes tem coisa fora de alinho, sabe? Da simetria e tal. Aí uhum. eu é, costumo Arrumar, né? virar, arrumar pra ir consertando essas falhas, né? Na estrutura. Não, E às vezes em uma angulação só a gente não vai perceber e tal, aí eu costumo fazer isso, né? muito bom. E você fez um esboço assim que era muito parecido já com a finalização. As coisas se confundem assim nos seus desenhos normalmente. É, Como é que é isso? não, não, eu costumo esboçar bastante até. Esse é um esboço, você considera um esboço isso? Eu considero um pouco, sim, porque eu não tenho, às vezes não tenho muita certeza. Aí, tipo, no caso aqui, eu tô fazendo umas linhas guias para de baixo aqui, né? Uhum. Só para eu ter uma noção de onde vai estar o braço e tal, Ah, legal. Uhum. né? Aí você Então, dá uma estruturada, né, pra procurar. isso. Porque eu fico com muito receio de fazer e tá tudo fora do lugar. Eu ainda sou muito preso com a Com a estrutura estrutura. e saber que tá bem construído, né? Aí Demais, por cara. isso que eu acabo fazendo isso e se estou na dúvida eu vou lá e crio uma nova lei, esboço melhor, e depois vou limpando. Tá, legal. Normalmente com fundinho cinza pra não doer o olho, né? Isso, cinza de Você fundo. desenha, eu não pergunto isso também, e as pessoas talvez fiquem na dúvida. Você desenha na tela ou você desenha numa tablet que não é na tela? Não, tipo, eu tô desenhando uma Cintiq aqui. Ah, tá na Cintiq, legal. Isso, então é um display, né? Tô desenhando na tela. Boa, tá bom. Demais. Vamos então para uma segunda etapa aí da sua história, cara. E Uhum. nesse momento que você contou, né, da televisão, tudo do ambiente que você vivia, é, como é que a coisa evoluiu para você começar a. Porque você decidiu viajar, né? Então, vamos contar como é que chegou até esse momento que você decidiu viajar para poder estudar? Claro. É, em 99, entre 98 e 99, é, Uhum. eu tinha 13 e, respectivamente, 14 anos em 99. Tava saindo na época umas revistas de cursos de desenho da Scala. Não sei se você vai lembrar dessas revistas. Eram uns curso de desenho que tinha na Sim, banca, sim. assim. Uhum. E acho que muito das artes ali, acho que quem fazia era o Gilbran, se não me engano. Sim, Alexandre sim. Gilbran. É. E aí eu chegava a comprar essas revistas e tal pra ir desenhando, pegando as dicas ali de desenho. Uhum. E aí em uma dessas revistas tinha uma propaganda na parte de trás da revista da fábrica de quadrinhos. Sim, sim. E aí tinha lá sei lá, acho que era o Roger, o Cariello, o Campos e o Vilela. Falando lá, tipo, sobre eles ministravam cursos de quadrinho, de roteiro, enfim. E aquilo me deixou bastante interessado, assim, né? Poxa, tipo, tem escola de desenho, né? Tipo, lá. Só que era em São Paulo e eu falei, putz, mano, acho que eu nunca vou, né? Meus pais não vão se mudar da Bahia, sabe? Tipo, é, eu ficava assim, era meio que um sonho meio que distante, assim. Daí eu guardei, né? Você falou, beleza, né? Tipo, tá aqui, existe uma escola em São Paulo que aborda essa questão sei lá, ser um curso de propósito realmente de desenhar e se tornar um profissional de desenho, ilustração, quadrinho, enfim, tanto faz. E aí, beleza, aí passou-se o tempo, fiz ensino médio, terminei o ensino médio, então, em 2003. Uhum. Uhum. E, cara, nessa época eu já não, eu tava de saco cheio de escola, tá ligado? Eu não queria saber de estudar e queria saber desenhar, tá ligado? De, sei lá, trabalhar com isso, né? Não queria fazer vestibular, enfim, mas era obrigado, tive que fazer algumas vezes, mas não passei, né? Então, se os meus pais um dia estiverem ouvindo isso aí, né? Perdão, eu não estudei.
E Tá eu sou contando em mais primeira mão. Acho que enrolei. vou É. fazer um corte disso, cara. Com certeza eu vou pôr no Instagram. E... Mas de fato, cara, eu não tava interessado, assim. E aí. Só que eu era isso, eu tava pensando assim, ah, putz, mano, preciso de grana, tá ligado? Também. E eu Uhum. ficava pensando, pô, eu não vou fazer vestibular e eu, esse sonho de ir pra São Paulo pra estudar, tipo, provável que eu vá, eu vou, sei lá, talvez. Tô pensando em cogitando em arranjar já um trampo em supermercado, essas coisas. Ah, tá. Mas lá no interior mesmo, né? E só que não rolou porque meus pais queriam que eu estudasse, tá ligado? Tipo, não, você Ah, vai tá. estudar, tá ligado? Então, tinha Não isso. teve jeito. É, tipo, só que aí eu fiz duas vezes, tentei 2 anos vestibular, lá Uhum. na UFBA e na na UNEB, que é a estadual da Bahia, lá em Salvador. E na UESC eu não tentei. A UESC é a universidade da região sul da Bahia, né? Que era onde eu morava ali. Que era perto de Ilhéus, né, uma cidade litorânea. Uhum. E só que aí chegou um ponto que eu descobri que tinha, eu fiquei morando um tempo em Salvador, na casa de uma tia, aí eu descobri que tinha curso de desenho lá, sabe? Tá. Aí eu falei, pô, tem um curso de desenho aqui, então vou procurar e tal, saber qual é que era. Aí eu conheci o DJ, que era um dos professores lá, e aí eu cheguei a conversar com os meus pais para estudar desenho e tal. Aí eu fiquei estudando um tempo nesse curso de desenho, né? Uhum. Mas Uhum. isso foi em Salvador. Aí o que que acontece? Quando eu tava lá estudando, eu conheci um pessoal que jogava RPG. Então, daí meio que vai vindo meu envolvimento com RPG, né? Nessa época. Ah, Que é eu dessa até. época. É porque eu sabia só de RPG eletrônico, né? De videogame e tal. Não sabia que esse tal de RPG de mesa, né? Que o pessoal jogava. E aí eu fiquei sabendo disso porque lá em Salvador tinha uma loja chamada Arcana, ou era Arcano, que era uma loja especializada em RPG. Aí eu fui lá uma vez, encontrei. Aí quando eu cheguei lá, tinha um fanzine da Quanta, sabe? Ah, tá. Que era o chamado Ainda. Um fanzine que teve Tá. acho que uns 7 ou 8 números. Que eles publicavam, acho que em parceria com a Devir Livraria. Era em papel jornal, Isso. assim. Eles tiveram parceria por bastante tempo, né? Se eu não me engano. Não foi? Aham. É, creio que sim, cara. Creio que sim. O Marcelo era acho que, bastante amigo do pessoal de lá da DV. E aí eu descobri esse fanzine, né, nessa loja de RPG. Daí eu peguei um exemplar, porque era gratuito, né, a distribuição, peguei, era uma entrevista do Ivan Reis. Aí eu falei, pô, tipo, quanta, né? Aí eu fui olhar os nomes, assim, aí tinha, dava lá, né, Marcelo Campos, tava o Roger, Cariello, Barata, Marcelo Caribé, Arthur Fujita. Então tinha outros nomes que eu não conhecia. Mas o Marcelo, né, Marcelo Campos, o Cariello e o Roger estavam, né? Então eu falei, aí eu fiquei na dúvida, né? Será que é o pessoal, né, da fábrica de quadrinhos? Porque. Mas agora acho que talvez eles tenham mudado, agora é quanta. Mas aí eu fiquei na dúvida, porque eu não sabia, né? O que é que tinha rolado, assim. E aí eu falei, putz, mano, então ainda tem essa escola de desenho e, Ah, e tá. essa galera tá Então ensinando. só para sacar, então isso foi um segundo recorte daquela mesma revista que você tinha visto, só que daí na primeira vez era fábrica, era isso? Isso, na primeira vez era fábrica, era em Aí, 99. É isso. aí agora você viu já com o nome Quantum, mas eram as mesmas pessoas, ou uma pessoa a E, mais e tal, né? isso, é. E tinha outros nomes que eu não conhecia, né? Aí, eu falei, putz, mano. Eu já tinha acabado a escola, né? Eu já tinha acabado o ensino médio, eu falei, putz, queria ir, tá ligado? E aí. É... E aí foi de ter que conversar com os meus pais, tá ligado? Eu tinha uma tia que morava aqui em São Paulo, né? Que era irmã da minha mãe e tal, já há muitos anos. E aí eu falei com minha mãe, eu falei, putz, eu queria ir, né? Tipo, porque não deu certo o curso que eu tava fazendo em Salvador, né? O professor lá, ele se desentendeu com o pessoal da escola, administração, eu acho. Tava tendo péssimas condições de trabalho e tal. E aí ele meio que acabou saindo e aí não deu certo de continuar, né? Apesar de ter ainda mantido contato com o professor na época. E aí eu voltei para o interior, né? Porque eu tava em Salvador. Aí eu voltei pro interior, isso em 2004.
Eu fiquei em Salvador ali nessa época que eu estava estudando desenho, no de janeiro de 2004 até mais ou menos março, ou começo de março. E aí Uhum, quando... Não, putz, perdão, tá, tô me confundindo, 2005. Porque em 2004 eu tava em Salvador, tipo, tava em Salvador não, tinha voltado pra minha casa, que eu morei em Salvador em 2003. Aí em 2004 eu fui com minha mãe, com minha irmã, uhum, e aí em 2005 eu voltei pra Salvador pra estudar esse curso de desenho. Aí não deu certo. E aí eu falei, putz, eu queria estudar, tá ligado? Eu queria fazer esse curso de desenho e tal. Daí então minha mãe chegou a conversar com meu pai pra ver se dava pra eu ir e tal. Tinha tentado vestibular 2 vezes e eu não tava, de fato, não tava interessado. Não falei que eu não tava interessado em vestibular, né? Mas eu falei que tava interessado em querer estudar desenho, né? E me profissionalizar nessa área, né? Aí uhum. ela falou, não, eu vou ver com seu pai e tal. E aí aconteceu que, pelo que meu pai me falou muitos anos depois, que minha mãe não queria deixar eu ir, tá ligado? Mas Ah, era que, ela que não queria deixar? que não queria. Mas Sim. enfim, ela falou com ele lá e aí eles, tudo bem, né? Tipo, Uhum, deixaram eu que eu fosse, enfim. Então, eu acabei vindo para São Paulo em 2005 ainda, no mesmo ano, tipo, em maio de 2005, né? Então foi poucos meses depois, né? uhum. Quando eu voltei de Salvador e tal. E... Peraí, que às vezes eu tô desenhando e aí eu tenho que que desenhar ao mesmo tempo, é complicado. Não, mas Mas aí, você beleza. faz isso muito bem, cara. Tem a pessoa às vezes tem mais dificuldade que você. Eu acho que Aham. por causa das lives aí, você Não, já tá mas é porque às praticando. vezes tem que resgatar a coisa da história, você tem que ficar. Porque quando eu faço live eu não fico falando sobre isso, né? Mas É, tentar resgatar da memória coisas que aconteceram, enfim, mas. sim, sim, sim. É um É, pouco mais de esforço, né? é isso. Aí beleza, né? Vim pra São Paulo. Então, acabou que minha tia, não sei se minha tia devia algum favor pra minha mãe, enfim, só sei que minha tia falou que eu podia ficar na casa dela lá. Então, teve tudo isso, né? Então, gente, por mais que pareça que foi fácil, assim, não foi, tá? Tipo, eu tô contando aqui uma história, mas, tipo, por exemplo, tenho que agradecer aos meus pais, né, É, por terem dado essa você ficou força. tentando vir durante algum tempo, né? Sim, sim. Uhum, E aí eu vim em 2005 e tal, aí fui lá me matricular na Quanto. E, claro, né, queria estar com o Roger Cruz, né, mas eu cheguei lá. E eu fui nem na Quanta, que eram 2 unidades, tinha uma unidade na Moca e tinha uma unidade lá no, nas Minas Gerais, que era no final da Paulista, que era a unidade 1. E aí eu fui na uhum, unidade 2, que era mais próximo da casa da minha tia, né? Minha tia morava na Zona Leste, que ficava na Moca, a escola. E aí beleza, eu fui lá e tal, fui mostrar os desenhos, pra ver que eu queria fazer quadrinhos, né? Então eu já fui meio que querendo inicialmente estudar quadrinhos. E só que aí o Barata viu os desenhos e falou, cara, você precisa fazer desenho, tá ligado? Tem problemas aqui de proporção, da estrutura, tem que fazer coisas com perspectiva e tal, tava faltando muita coisa. E aí eu, sei lá, olhei assim e falei, ah, beleza, né? Tipo, eu não vou rebater, né? Falei, se o cara tá falando que eu tenho que estudar desenho, então eu vou estudar desenho. E aí mais ou menos foi assim que eu acabei vindo para São Paulo, e fui estudar lá nessa escola de artes. Esse foi o começo, assim, entre minha fase, né, na época que eu morei na Bahia e a partir do ponto que eu consegui vir a estudar desenho e me profissionalizar nessa área, né? muito bom, cara. É, e aí, como é que foi? Durante o curso você desenvolveu o que você esperava? Como é que foi? Ah, teve coisas que te surpreenderam muito? Como é que Ah, era o Pietro que estudava lá no, na Bahia e depois que começou a estudar na Quanta? Era Quanta já, né? era Quanta. É que a Quanta acho Uhum, que surgiu em 2001, né? isso. Uhum, Quando houve a ruptura lá com a, uhum,
fábrica. Aí uma ficou, né, como agência de publicidade, a outra que a parte de escola virou conta. Cara, foi bastante. Eu ficava bastante, por um lado, entusiasmado assim com as aulas, porque eu estava aprendendo muita coisa, né, que eu não tinha noção assim. Eu tinha feito uns trabalhos bem, só voltando um pouco, quando estava lá na Bahia, estava no terceiro ano do ensino médio. Eu tive um colega de escola que trabalhava numa gráfica, o Ah, Marcel, tá. o Marcel, né? E aí, eventualmente, ele precisava de alguma arte, coisa do tipo, e aí, como eu desenhava, ele chegou a me contatar, né? Me explicava um pouco sobre como é que eram os processos na gráfica, de impressão e tudo mais, assim. Uhum, Aí teve uma época que ele acho que foi diagramar um livro lá na gráfica, eram para escritores ali mesmo da região, né? uhum. E, e aí precisava de capa e tal. Então, eu cheguei a fazer 2 capas de livro lá na época que eu tava. Só que, cara, não manjava nada, nada, nada. Tipo, não sabia que existia, você tem que fazer um layout para aprovação, sabe? Sim. Nada disso, cara. Então, eu era bem leigo, assim, sobre essas questões, assim, da parte profissional, né, de desenho, né, de ser um desenhista, um ilustrador. E, então, eu fazia o desenho, só que eu já fazia ele meio que pronto, terminado, tá ligado? E aí os caras, não, mas aí tem que mexer nisso, tem que mudar isso e aquilo. Eu falei, caramba, tipo, aí eu tinha que refazer a arte, sabe? E, E aí parecia muito estranho, né, cara? eu falei, caralho, é cansativo e, porra, e eu achava que ia ser assim. Era só fazer o desenho e acabou, sabe? Tipo, isso que você quer que eu desenhe? Eu desenho. Só que aí eu não sabia de composição, não sabia que espaçamento das coisas, parte Isso. de título, né? Todo esse processo e tal. Então, assim, quando eu cheguei lá na Quanta, assim, e aí fui tendo as aulas, né? Isso foi sendo mostrado, né? E desvelado, assim, pra mim. Uhum, Né? uhum, Os caras que eram os professores já eram profissionais da área, né? Já trabalhavam e tal. Então, foi um grande aprendizado, assim. E eu ficava bastante interessado, sabe, curioso, assim, muito ávido, assim, para aprender as coisas, saber como é que os caras desenhavam, ficava em cima, assim. Então, nessas épocas de estudo, quando eu era aluno, eu passava muito tempo na escola, mesmo depois da aula, assim, eu ficava trocando muito tempo, muitas horas, conversando com os professores, sabe? Eu É, lembro desse papo de que você era uma espécie de entidade, né? Que ficava lá. pois é. Eu lembro disso. Agora eu só não lembro quando a gente conversou disso, se isso foi antes de te reencontrar lá na Quanta ou se foi na época do Conexão. Eu acho que foi na época da. Já na época que a gente tava na Quanta meio que frequentando junto ali, né? Tipo, que eu antes se conheceu na conexão, né? E, É, então, não sei se esse papo veio mas nessa acho que a época, gente né? falou mais, né? Acho que a gente falou mais depois, né? Lá na Aham. Quanta. E Uhum. daí, era isso, assim, tipo, eu ficava, sei lá, se o professor ia parar em algum momento para desenhar, sabe? Tipo, fazer uma demonstração aqui. Nossa, cara, tipo, ficava ali olhando. E nessa época, Virava assim, um encosto no cara. exato, pra aprender mesmo, tipo, eu tava. Claro, E claro. tinha Uhum. muita material que eu não conhecia também, enfim, tipo de Uhum. pintura, sabe? Que eu tive, o que eu tive acesso na época lá na Bahia era lápis de cor. E Uhum. eu já tava cansado de pintar lápis de cor, sabe? Eu falei, caralho, como é que faz esses outros efeitos? Eu não conhecia as tintas. As tintas que eu tive acesso eram aquelas tintas guache escolar, tosqueira, assim. Não dava pra fazer muita coisa. Nanquim também era muito ruim, assim. Então eu nunca tive acesso aos materiais profissionais, ou, né, tipo, ou com um pouco mais de qualidade. Aí quando eu fui descobrindo isso lá na escola, assim, eu fui querendo, falar, não, velho, eu quero aprender tudo, sabe? Eu quero aprender tudo que é tipo de técnica e tal. E foi legal nessa Uhum. época porque eu tive aula com o Caribé quando eu cheguei a estudar um segundo ano, né, lá de pintura e ilustração. Então tinha muita técnica de pintura diferente, assim. O Caribé era um Que cara bastante demais, cara. versátil, assim, com tudo quanto é tipo de material, né? Então foi bem interessante entender. Sim. Eu tenho que ver se eu consigo convencer ele de vir aqui uma hora, né, cara? Eu sei que ele Uhum. tá. Um tempo atrás eu tinha trombado ele de novo na internet, né? Sim, ele tinha Quem voltado a sabe um dia, postar. né? Ele ficou um tempão, né? Assim, se absteve assim, Afastado. afastado, aí agora
De uns anos pra cá Isso. ele tem retornado, né? Até fiquei de comprar um original dele lá e não comprei. Eu vou ver se eu procuro ele para não só adquirir, como Aham. convidaria aqui para o canal. Mas, cara, que legal. E você fez. E como é que era isso de fazer aula com o Caribé? Era um curso que você fez a parte ou fazia parte do Não, curso de era. desenho? Ele te dava aula de Não, desenho? não. Tipo, Tinha isso? o ano um de desenho eu estudei com o Barata, né? Uhum. O Barata foi o professor. Ele que viu meu portfólio lá, tipo, Isso. avaliou e Uhum. tal. E aí, como ele era o diretor da unidade 2 e tal, e acho que na época não tinha tantos alunos na unidade 2, então tinha poucos professores ou poucas turmas, né? Sim, E sim. ele dava aula lá, então eu acabei me matriculando lá mesmo e tal com ele. Então, o primeiro ano de desenho eu estudei com ele. E aí, no segundo ano, que eu acabei estudando com o Caribé, né? Fui fazer pintura com ele e tal. Ah, entendi. Mas no, Ele foi no seu primeiro segundo ano, professor. Entendi. isso, é. Mas no primeiro ano, assim, ainda assim, eu não sei acho que foi no segundo ano. Foi no primeiro ano, acho que com o Barato. O Barato chegou a me passar um ou outro freela, sabe? Tipo, Ah, é? porque os alunos, assim, da época, eu era o que eu mais empenhado. Tipo, tinha o Yuri também, o Yuri era muito bom, que ele hoje é tatuador, o Ah, Fry. legal. Aí, já tem tempo até que a gente não se fala, mas ele hoje tem um estúdio de tatuagem, mas ele era músico também, então ele tava meio que dividido entre desenho e música, né? Mas o Yuri era um cara que Ah, também tá. mandava bem pra cacete, assim, e a gente foi colega junto, só que aí teve uma época que ele chegou a ter uma gravadora, um estúdiozinho de música, aí hoje ele tá trabalhando com, Tatuagem. com tatuagem, né? Então era nós dois, só que eu acho que eu tava mais interessado em tentar, né, virar profissional e, no caso, fazer ilustração para livro ou para quadrinho, essas coisas. O Yuri ainda, se não me engano, na época, ele ainda não tinha uma certeza, né, do que ia fazer, sabe? Uhum, uhum. Normalmente, então, e como eu ficava muito lá na cola, dos caras lá na Quanta, tipo, direto, conversando, aí o Barato acabou me passando um ou outro, tipo, o Barato pegava uns freela e às vezes ele me passava um trecho do freela para desenhar e tal. Uhum, uhum. E foi mais ou menos assim os primeiros trabalhos que eu peguei, né? Então, foram voltados para RPG, que era o que o Barata estava fazendo, meio que fazendo na época ali também. Legal. Deixa eu só te perguntar um negócio, uma curiosidade. Eu vi que tem umas rachurinhas em Hum. zigue-zague. Sim. Isso você fez na mão mesmo ou é um brushzinho? Não, é na mão. Ah, é na mão, né? Não, eu só uso um É pincel meio só que para a fazer tudo em linguagem. casa. Uhum. É É, porque ele tá feito de um jeito que tem um padrãozinho tão arrumadinho que parece. Ah, tá. Entendi. não é. Legal, legal. Muito bom, cara. E aí, como é que fica isso, então? Depois você, Só que então, aí não aí era. você começou a pegar frila, mas basicamente isso, né? Mas era bem escasso, assim, né? Tipo, Uhum, meu uhum. pai ainda me ajudava pagando a escola e transporte, né? Pra eu estudar e tal. Mas assim, em termos de grana mesmo, era bem pouquinho assim que eu tinha. Tipo, era pagar a escola, ter um dinheiro para comida e o transporte, assim. Era tudo bem contado, assim, por mês. Então, eu não tinha muito como eu ficar dando rolê na cidade, tá ligado? Era Sim, ir pra sim. escola, voltar para casa, desenhar, ficar estudando, estudando, estudando. A semana seguinte ia ter aula, voltava para dar pra aula e acabou, né? Então, por um lado, como não tinha amigos aqui, né, em São Paulo quando eu cheguei, então essas circunstâncias me fizeram meio que folgar, sabe? No trampo, assim, no desenho. Você é um cara que estava sempre estudando, sempre envolvido ali, né? Isso, é. Então, estudava. Teve uma época que eu tava meio que enrolando no começo, assim, só que o Barata me deu uma comida de rabo. Eu falei, vai, estuda, tá ligado? Você veio pra cá pra São Paulo, né? Tipo, fez essa viagem longa. E aí eu levei mais a sério e comecei de fato a estudar com bastante afinco, assim. Tá, deixa eu E. aproveitar para falar um pouquinho. O Barata foi um dos convidados aqui do canal, tá? Então, a gente fala aqui, às vezes, de conversa. Se você tá caindo de paraquedas aqui nessa conversa, a gente tá falando sobre a playlist de conversas a qual o Pietro tá fazendo parte aqui, tá? Então, o Barata tem conversa aqui. E se você quiser conhecer o trabalho do Barata, quiser conhecer um pouco
da conversa que a gente teve. É só você ir na playlist de conversas do canal, tá? Só pra falar isso, cara, mas continua aí, não quero te atrapalhar. Ah, tranquilo. Mas aí os trabalhos eram bem escassos, assim, não vinha muita coisa. RPG na publicação não era um mercado grande, assim, que tinha muito trabalho a todo momento, né? Aí isso Uhum, começou a me uhum. preocupar um pouco. Falei, putz, mano, tipo, se não der certo, eu vou voltar, né, pra Bahia. E o que eu tinha marcado com esse meu antigo professor lá de Salvador era se eu ia estudar desenho na Quanta e, sei lá, qualquer coisa eu voltava, ia morar em Salvador e, sei lá, a gente ficava dando aula lá na escola, se fosse o caso, né? Então era pegar um pouco do conhecimento que existia aqui, né, dos profissionais de São Paulo Ah, aqui e entendi. Então tal. você tinha um plano B que era voltar pra lá pra dar aula. Isso, se fosse o caso. E Muito aí, bom, muito bom. é, porque carece bastante disso, sabe? Hoje não, né? Hoje tem internet, então tem muito acesso, mas na época não tinha tanto assim, Sim, sim, né? sim. É, não, Aí, aí tem vários estados, né, que tiveram é, bastante carência. O Rio de Janeiro também, né? sim, Uhum. sim. E aí, feito isso, assim, aí eu comecei a me preocupar um pouco. Falei, putz, mano, tipo, eu tenho que tentar arranjar um trampo logo, tipo, seja fixo. É. E aí aconteceu que na época eu tava estudando no segundo ano com o Caribé, que era o curso de pintura e ilustração, isso já entre 2006 e 2007. É, o Caribé, no final da aula, assim, ele quis falar comigo, assim, falou, então, tem um antigo aluno meu, um ex-aluno meu que tá procurando desenhista, né? Ele veio me contatar e tal, se eu tinha alguém aqui, se eu tinha algum aluno que tava com um trampo bacana para poder apresentar e tal. Aí ele falou que achava que eu tava com um trampo, assim, com uma certa maturidade para poder pegar, né, os trampos, assim. Então, aí ele me indicou, aí ele me falou que era o Sidney Meirelles, que era Ah, da época legal. Então a foi esse o contato que te foi, levou lá. Uhum. foi. Aí eu levei lá alguns dos trabalhos, algumas das tarefas que eu tinha feito. Nem tinha portfólio realmente ainda assim montado, né? Mas o cara falou, não, leva alguns desses tarefas que você fez aqui na escola, essa aqui e tal, essa aqui de ilustração e tal. E aí, isso talvez baste para como apresentação, né? Aí eu, Uhum. e aí eu fui lá, entrei em contato com o Sidney, e aí eles iriam fazer a conexão de acho que era bem recente, né, na época, e estavam procurando desenhistas e tal. Aí eu fui lá, enfim, tinha outros desenhistas também lá para apresentar portfólio, e acabou que eu consegui, né, a vaga lá. É claro que depois entrou mais desenhistas, né? Teve épocas que era até tinha bastante gente. Mas aí foi nessa época que eu acabei entrando lá daí conheci o Sidney, né? E foi pelo Caribé, assim, que eu acabei conseguindo esse trabalho Legal. fixo, né? Então, o seu primeiro trabalho foi esse mesmo lá, né? Tipo, como Tipo, fosse carteira assinada e assim, tal, isso. foi isso aí. Legal. Bacana demais, cara. É, e aí, acho que é legal falar pra galera como é que era como era que ser registrado para trabalhar com ilustração é uma coisa que ainda rola hoje, né? E talvez não registrado, mas, mas enfim. É, eu também fui registrado para trabalhar lá em Blumenau quando eu estive no Sul, né? Aham, E é mais ou menos um esquema parecido com o seu, né? Precisava trabalhar, trabalhando com desenho. Aí uma editora também, lá no caso do Conexão era um editorial, né? uhum. Mas conta um pouco como é que era o seu trampo, né, cara? Porque eu acho que às vezes fica aquela dúvida de, tá bom, meu trabalho vai ser o quê exatamente? Eu vou Ah, sim. desenhar mesmo? Vou entrar e vou desenhar? Como que era isso, cara? Bom, quando eu entrei lá, o Sidney mostrou mais ou menos o que ele fazia, né? Tipo, eram uns desenhos mais Uhum, cartoons, era a conexão editorial prestava serviços para editoras que publicavam livros paradidáticos e didáticos. uhum, Então, não era qualquer tipo de trabalho, né, gente? Era mais editorial voltado para o didático, assim. O Sidney mostrou mais ou menos o que ele fazia lá, então mostrou como é que funcionava, tem os briefings, né? Chega o texto, e aí você, eventualmente o livro já vem diagramado, você já tem um espaço para aplicar a ilustração. E aí foi mais ou menos isso. Eu comecei desenhando esse tipo de ilustração mais infantil, né? Era o que eu isso. queria? Não.
Mas é o que veio, cara. E eu tava precisando trabalhar, enfim. E até uma coisa que eu não sei o quanto você considera dessa forma, né? Mas é um bom aprendizado, né? Ter um momento trabalhando com didático até para depois freelas, depois para poder fazer um complemento de renda, né? Não sei Sim, como é que foi sim. para você exatamente, né? Mas o didático veio, foi e voltou muitas vezes para mim, né? Na Aham. época que eu tinha estúdio, eu retornava, tinha um trampo de didático, sempre dava uma desafogada e tal. Sim. Então ter contato com essas editoras sempre era interessante para poder ter algum trampinho aí de alguma um lote de ilustração, né? Uhum. É, tipo, então era isso que tinha que fazer, então comecei trabalhando com isso. Eu queria trabalhar com quadrinhos na época, mas eu lembro de um comentário uma vez, acho que foi do Barato, se não me engano. Ele falou, cara, tipo, você tá aí ávido pra querer trabalhar com quadrinhos, né? Tipo, então tem que estar com o trabalho um pouco mais maduro, desenho e tal. Aí ele falou assim, ah, sei lá, tipo, geralmente a galera começa a trampar, isso, eu não vou me recordar exatamente, mas, sei lá, quando tiver com um trabalho maduro, sabe? Tipo, com a linha, com um desenho já mais consistente em estilística e tal. E eu Uhum. absorvia muita coisa, né, diferente, assim, na época. Eu não tinha um estilo próprio, enfim. Aí, falou, ah, tipo, vai estudando, né? Vai estudando desenho e uma hora você pega e tal. Aí, o que eu pensei comigo? Falei, ah, bom, já que talvez não vai rolar trampo com quadrinhos por enquanto, porque, sei lá, meu desenho não tá consistente ainda. Então, Uhum. vou me dar um prazo de 10 anos, tá ligado? Quando tiver com 30 aí eu penso em fazer quadrinhos. Vou tentando, por enquanto, vou tentar amadurecer o desenho, Olha, que estudar. interessante. Então, tipo um projeto mesmo, assim, você É, se olhou dessa forma, pai. tipo, falar, vou fazer outras coisas. O que vier na frente eu vou fazendo, aí pelo menos eu não deixo de desenhar, eu tô sempre praticando. E aí, quem sabe lá, quando tiver com uns 30 e tal, talvez o desenho esteja bom, assim, eu esteja com um estilo próprio. E aí Uhum. eu tente, né? Aí, tipo, claro, né? Além do trabalho eu ficava estudando, né? Então não era algo que eu só fazia o trabalho e depois, não, vou fazer outra coisa. Não, eu ficava estudando, estudando muito, cara, muito. Direto, tá ligado? Tá, mas me fala uma coisa assim, esse conselho, hoje você olhando para esse conselho, você acha que foi a melhor coisa mesmo ou você deveria ter se jogado para fazer quadrinho com aquele traço que você tinha naquela época? Não, acho que foi uma Ou boa. até com a experiência de quadrinho, né? Não sei. Uhum. Não, acho que foi uma boa, cara. Não, É, né? não, eu não me arrependo não de ter seguido, assim, Total. dado esse prazo, sabe? Sim, sim. Tanto que hoje, sei lá, acho que é uma coisa que eu gosto, assim, do desenho, né? Tipo, da prática do desenho. E aí, acabou que aconteceu, né? Fui trabalhar, e antes mesmo dos 30 eu peguei trampo com quadrinhos, então, Sim, sim. Não foi exatamente o prazo, né? Sim, sim. cheguei a fazer o quadrinho antes, né? Não foi quadrinho para Estados Unidos ou fazer história de super-heróis e tal, mas acabou vindo de qualquer forma, né? Apareceu. Muito bom. Mas fiquei trabalhando por um bom tempo com didática, então, e didática era isso, era ler os briefings e fazer as ilustrações infantis. Depois de um tempo lá na DM9, ó, na Terminal Conexão, veio depois, hein? Não vai depois, comer. não, foi mal, foi mal. Não, tô enchendo o saco. Mas vai lá, vai lá. Vai no... Depois eu fui, eu gostava muito de vida animal, essas coisas, e aí me passava muita coisa de ciências às vezes pra fazer, né? De livro de ciências e tal, não ficava só nos de português ou matemática. Então, às vezes tinha desenhos de. Tá, só um segundo, vai. Desculpa te Hum, interromper, cara, mas você tá começando pelo cabelo. aham. Me fala um pouco, isso que é uma curiosidade interessante. Eu gosto também de começar desenhos por lugares inusitados, mas é a segunda vez acho que você começa pelo cabelo. Acho que aqui você começou o cabelo e foi a orelha um pouco, né? Foi um Qual é pouquinho que aqui. é essa, assim? É um medidor? Por quê? É sempre pelo cabelo ou não? Tem em outros lugares? Não, não, não. Eu costumo desenhar pelo rosto, né? Muitas das vezes. Tipo, costumo muito pegar esse canto da bochecha, né? Sabe? Ah, tá. Uhum, uhum. Mas aqui como eu ia fazer meio que de perfil, então meio que.
eu já tô Ah, pré-visualizado, entendi. sabe? Mesmo que eu não desenhe, eu já tô Ah, com já tá com alguma. uma Isso. ideia pré-concebida já na cabeça ali do que fazer, né? Mas às vezes quando eu realmente não tenho ainda ideia do que fazer, aí eu vou lá e esboço um pouco mais, enfim, vou fazendo as linhas de estrutura e tal. Muito bom. Legal, cara. É, E aí vai medindo a partir dessas pecinhas, né? E aí isso, é. é o que você fez aí de cabelo que vai dar proporção para você ir desenrolando o resto do rosto, né? Aham. Muito bom. Legal. Desculpa te interromper. Vai lá. Não, tranquilo. Então eu fiz por muito tempo o livro didático e pegava bastante coisa de livros de ciências e tal. É, nessa questão. Só que e cheguei a fazer quadrinho, enfim, a partir de Uhum. 2009, esse foi o primeiro que eu peguei, assim. Mas era uma história bem curta e uma antologia, né? Mas sobre a questão dos livro didático, eu realmente perdi o raciocínio aqui, porque diabos eu fui fazer mais ilustrações para ciências, mas é que era um assunto que eu gostava, né? E na conexão mesmo eu aprendi Photoshop, né? Aprendi essa ferramenta, né? Isso, né? É o contato com o estúdio é bacana por causa disso, né, cara? Porque a gente Sim. vai aprender as técnicas, as ferramentas, né? Aham. Então, sei lá, fiquei muito tempo quando estava estudando na Quanta, usando materiais tradicionais, né? Então, Uhum, o meu uhum, aprendizado foi mais pelo tradicional, em termos de cores, de desenho e tudo mais, pintura, tudo feito no papel. E, e aí depois, quando eu fui começar a desenhar para um estúdio, eu ainda fazia muita coisa no papel lá, só que depois a gente teve que aprender Photoshop e desenhar em tablet, essas coisas. uhum. É, mas acho que é isso, tipo, eu chegava em casa, depois de, sei lá, tantas horas de trabalho, eu chegava em casa e ia estudar desenho, né? Porque O cara eu era desse jeito, desenhava, cara. vou descansar desenhar um pouquinho aqui. Mas É, aí eu acho que às vezes tem um mas pouco tem um disso. prazer extra, né? Porque daí é o desenho que É, você quer fazer, né? que eu quero fazer, exatamente. Eu sei como é que é. Eu lembro no Rio, cara, que a galera ia sair pro barzinho, muitas vezes ia fazer algum rolê e tal, hein? Aham, E a gente tinha um anfitrião lá no predinho que a gente alugava eu e o Elton, sim. e a gente falava pra ele que a gente vinha desenhar em casa, né? Que a gente ia pintar em casa, ia fazer alguma coisa. Ele falou, não, aí fica muito burocrático, não. E não, na verdade, que a gente quer se enfiar dentro da casa e desenhar alguma coisa, pintar alguma coisa. Nem sempre, né, Aham, cara? sim. Né? Eventualmente é isso mesmo, né? Uhum. Você acha que isso configura um nerd de desenho ou não? Se isso configura um nerd de desenho, É, caraca, rapaz, eu não sei. eu acho que sim. Eu acho que o cara que prefere desenhar do que sair é o nerd de desenho. Então tá bom. É. Você não acha, não? Não, eu digo assim, porque é que nem uma pessoa que vai, sei lá, vai ler um livro de física, entendeu? Aí Aham. a pessoa vai pra casa estudar, entendeu? Se você tava indo pra casa estudar, tá? Sim, tava Bom, indo não estudar. estamos falando nenhuma calamidade aqui, você, né? Não tô forçando a barra pra você chamar você de nerd de desenho. Porque Uhum. também, de certa maneira, eu também sou, então, né? Mas, mas vai lá, conta aí o resto, cara. É, Inclusive, acho que é por essa qualidade que te faz ser conhecido hoje também, né, cara? Ter dado aula de desenho de anatomia e tudo mais, acho que isso tudo tem a ver com ter um desenho que, tipo, isso transparece esse estudo todo, né, de alguma sim. forma. Uma coisa que eu tenho que falar, e vou deixar registrado aqui, é que um cara que foi muito importante na minha formação Uhum, na parte dessa foco na estrutura, uhum. ou foco na construção, a ponto dele parecer muito consistente, é o Juarez Hit, né? Pô, É, legal demais, cara.
Esse aí, esse cara foi. Eu acho que, sei lá, encontrei ele no momento certo, assim, cara. É. Porque eu Mas, encontrei ele mas quando eu vim pra São Paulo, né? você No encontrou Anime ele Friends. pessoalmente ou você encontrou, tipo, o desenho dele, assim? Atualmente, né? Tipo, eu tava. Acho que Pessoalmente, que legal. fui no Anime Friends, assim. E aí ele tava numa mesa lá do pessoal da Impacto Quadrinho, né? Aí eu Uhum. fui olhar assim, ele tava lá fazendo uns rabiscos e tal. Aí eu vi alguns desenhos dele. Aí eu falei, caralho, eu quero desenhar com esse maluco aqui, velho. Era muito É, sólido, sabe? Era muito sólido o sim. desenho, assim. Aí eu acabei trocando figurinha com ele, conversei com ele bastante. E a gente trocou contato e tal. E aí a gente é, é, manteve o contato e amizade, né? E aí eu ia eventualmente na casa dele, a gente saía, ia no vergueiro, desenhar, enfim, trocava ideia. E Bacana. então eu tive muito contato com os trampos dele, assim, com a parte dos estudos. Então, Uhum. ver os desenhos dele e ver o quanto ele produzia foi um gatilho, assim, para falar, cara, se eu quiser desenhar bem e muito, que nem esse cara, eu vou ter que seguir os passos dele, sabe? Total. Aspecto pictórico também, né, cara? Blocos de luz, né, cara? É isso, é. Eu me inspiro bastante. Inclusive, até fiquei feliz quando ele curtiu, acho que alguma coisa do Erotic Motion. Eu Aham. falei, pô, que da hora, cara. Uma coisa que eu tinha feito lá que tinha um aspecto, acho que luminescente meio parecido, né? Que ele usa umas cores vibrantes, né, cara? Sim, sim. Aí eu falei, pô, que da hora. Hum. É, então o Juarez é um cara, foi essencial, assim, nessa minha formação e no modo é, da parte de estrutura de desenho, né? Tipo, é, foi o norte pra mim, sabe? Tipo, é desse jeito que eu quero realmente Essa fazer. estrutura que você quer fazer, né? Mostrar essa consistência, sabe? Tipo, solidez, né? Tá. Então ele foi essencial, assim. Muito bom, cara. Demais. E, bom, aí a gente tá no Pietro que tava trabalhando ainda com um livro didático, né? Você ficou lá Uhum. quanto tempo, cara? Na Eu conexão fiquei editorial? de 2006 a 2010. 2010. É. Nessa época, eu estudei na Quanta, eu fiz 3 anos, né, de cursos anuais, vamos dizer assim, então entre 2005 e 2008, que foi desenho, primeiramente com Uhum. Barata, depois pintura e ilustração com Caribé. Pintura e ilustração na época era um curso só, né, hoje é separado. E depois o do quadrinhos com o Eduardo Ferrara, né. Ah, legal. Nesse, nesse meio tempo, assim, entre 2006 e 2007, foi quando eu comecei a trampar na conexão editorial, então já estava ganhando um salário ali, então podia dar prosseguimento com estudo, fazendo outros cursos, né? Tipo, então cheguei a fazer uns workshops com o Caribé de tinta acrílica, cheguei a fazer curso de férias com o Cariello de perspectiva, né? E um workshop, um curso, acho que de um mês, se não me engano, com o Roger Cruz de anatomia para super-heróis, né? Então eu cheguei a Legal. complementar um pouco dos estudos com outros cursos assim mais curtos e com outros Uhum. professores, né? Ah, demais, cara. E aí, claro, tipo, nessa época eu já tava o quê? Uns 4 anos trabalhando lá na Conexão. E eu tava ficando cansado, sabe, de fazer a mesma coisa, assim, de livro didático e tal. E aí aconteceu que o. Acho que chamaram o Barata, contrataram ele pra trampar numa agência de publicidade, só que ele não queria, ele tava de freela mesmo. E aí ele me Ah, contatou, tá. né? Aí ele me contatou e falou, ó, o pessoal tá procurando desenhista nessa agência aqui, se quiser ir lá e tal. Ele me passou o contato, como eu já tava um pouco de saco cheio de livro didático, aí eu mandei lá um e-mail lá, né, pro Sérgio. Sérgio que, é que eu não vou lembrar o sobrenome, que é uma curiosidade que esse Sérgio, ele trampava lá na publicidade e tal, e foi com ele que eu entrei em contato, né? Foi ele que foi atrás. Tá? E esse cara, depois eu descobri que ele era o vocalista do Gran, que era uma banda que chegou a ter um disco pela MTV, tá ligado? Eu acho que ao vivo, sei lá, ao vivo Ah, MTV. olha só. Gran, é. E aí o Sérgio, tava trampando nessa agência, e aí tava precisando de desenhista lá, e aí acabei contatando, e passei nos testes lá, e aí fui trampar lá, né?
Legal. E aí, trabalho de agência, o que que consistia, cara? Qual Tinha que em foi a fazer. sua... Uhum, É, como eu tava de saco cheio um pouco de livro didático, então eu falei, vou fazer outro. Vou ver como é que é, né? Mercado de publicidade, ver como é que faz storyboard, enfim, tinha curiosidade. E aí eu fui pra lá, então eu descobri que também existia um trampo de layoutista, né? Que, pra quem não conhece, consiste em vez da agência contratar um fotógrafo, que é muito, muito caro, você faz layouts de peças uhum, que vão virar fotografias depois lá, em um indoor, sei lá, dentro de um metrô e tal. Então, o desenhista faz ali um trabalho, tipo um layout, um esboço de como é que vai ficar a composição, para depois sim contratar um modelo, contratar um fotógrafo para poder fazer o take, né, ali para aquela propaganda. Então, tinha esses trabalhos e tinha os trabalhos de storyboard, né, que era para propaganda de TV, enfim. uhum. Daí eu tive contato, né, com esse outro tipo de trabalho dentro do desenho, né, que era algo bem que eu tava alheio, assim. Era um trabalho bastante estressante, tipo, por conta das finais de semana, que você nunca sabia se ia ter final de semana ou não, né? Mas, assim, eu aprendi um pouco, assim, Tinha uma galera do desenhistas lá também, né, que eu conheci, o Tony Caputo, o Sergião mesmo, enfim. O, o João Pinheiro, né, que faz quadrinhos, né? Ele chegou a trampar lá também por um tempo. Então, eu acabei conhecendo o João lá. Mas é isso, assim, tipo, foi esses trabalhos, assim, era bem estressante. Eu vou falar pra vocês que realmente era um trabalho. Mas estressante como? Porque a rotina não estava determinada e aí acabava sendo uma surpresa que você ia fazer, é isso? Isso, isso. Às Tá. vezes você fazia e tinha que ficar até 11, meia-noite, sabe, no trabalho. Era bem estressante por conta disso, assim. Caramba, cara. É, É, publicidade tem uma fama, né, cara? Isso é uma coisa sim. que percorre o meio da ilustração e até da animação também, né? Então, Uhum. tipo, realmente é um negócio que não desce fácil, né, cara? É. Aí eu fiquei uns quase 2 anos, né, lá. Tipo, Uhum. quase 2 anos trampando na publicidade. E aí, a partir disso, assim, eu realmente fiquei bem. Falei, beleza, cara, acho que já deu isso aqui. E aí fui demitido, né, em 2012. Então eu fiquei de 2010 a janeiro de 2012 lá. É, Deu para cansar de publicidade. deu, cara, deu. Apesar de que ainda tinha muita dos diretores de arte lá que tinham meu contato, né? Então chegava a me passar e me procurava, Ah, né? você ficou Depois fazendo freela ainda um tempo. cheguei, fiz uns freelinhas, só que aí depois eu falei, cara, deixa pra lá, sabe? Não... Aí eu fui recusando, assim, falando, acho que Legal, legal. já deu, né? E tá bom, mas aí só me explica isso, né? Para você ir recusando, o que que você colocou no lugar, assim? O que que você Ah, tá. consolidou para poder ter negar Bom, trabalho? Porque isso é uma coisa também, né? uhum, É, às vezes a gente vê pessoas falando assim que certos trabalhos não são tão legais e que quer sair ou que quer deixar de fazer, mas normalmente é porque o seu ganha-pão foi para outro caminho, né? sim, sim. Então, No, como é que no, é isso então? Como é que era para você então? no caso era, é, eu em 2011 a Quanta tinha me chamado para dar aula lá, Ah, legal. né? Então eu tinha esse trabalho na publicidade e nos sábados eu dava aula na Quanta. Então, assim, ter saído da publicidade, como eu tinha esse trampo na Quanta, eu conseguia pagar as contas, né, com essas aulas. E aí deu, né, pra sair assim de boa, sem se me preocupar tanto, sabe? Tá. E Então, poder, às vezes, recusar freela, ou, enfim. Porque eu nunca alterei muito o meu curso de vida, assim, tipo, nunca fui de consumir muita coisa e tal. E, então, assim, como meu curso de vida era bastante baixo, assim, aí não foi um grande problema, sabe? E também eu uhum, tinha ajudado um pouco de pé de meia, assim, na publicidade, que pagava bem na época. tá.
Aí eu juntei uma grana, falei, beleza, tô tranquilo por enquanto. Então dá pra só dar as aulas e vou pegando freela quando, sei lá, me apetecer, sabe? Legal demais. Então você ficou numa uma situação estável, dando aula ali e criou uma maneira de se sustentar e se estabelecer. Sim, sim, isso. Bacana. Legal. E aí, cara, já tava já há um tempão já em São Paulo, né, cara? Já tinha trabalhado em vários lugares, né? Então, É, sim, sim. Aí fui, eventualmente vinha trampo de quadrinhos, né? Que só que era mais quadrinhos independentes, né? isso, Então legal. é coisa que as pessoas não vão ver assim em grandes mídias ou tal. Então eu Mas é cheguei a. independente, quando você fala independente, o que significa exatamente? Só pra quem, às vezes tem um leigo, né, cara, que chega aí, tipo, independente, o que significa? É tipo Catarse, como é que é? É isso, é tipo, no caso, os trabalhos independentes que eu fiz foi com o Cariello, né? Isso foi pelo Catarse, como você disse, foi em Isso, legal. 2014, a gente fez o Portais. Um Portais, né? É, Que foi página e pra caramba, né? foi, foi um quadrinho muito grande. Sim, sim. E É quando você começou com um enorme, né, cara? exatamente, cara. Eu tinha feito um quadrinho independente lá pra Polônia, né? Ah, é verdade. Tinha um contato lá no DeviantArt, na época que a gente acabava acompanhando um trampo do outro. Aí ele organizou de fazer uma antologia com vários artistas. E aí ele me chamou para participar. Então não foi nada remunerado, ele só me pagou com uma edição e tal. Me mandava uma edição, e era 9 páginas, era bem curtinho. Eu falei, ah, beleza, vamos fazer. Aí isso foi em 2009. E aí eu fiz esse quadrinho chamado Pirate. E aí depois disso, em 2014, com o Cariello. Então o trabalho foi em 2014, mas eu comecei a fazer com ele essas coisas em 2013. Uhum, uhum, Aí o Catarse foi um sucesso, a gente conseguiu a arrecadação e a gente publicou e tal. Aí depois uhum. disso, em 2016, eu fiz um projeto com o Marcelo Campos, que é o Power People, pelo SESI. SESI? Acho que é o SESI, né, que publica uns quadrinhos europeus. Eu acho. Isso, é o Esse- Sesi Quanta, né? Que depois virou o E selo, é mas é o isso, Sesi Quanta. esse, Uhum. exatamente. A gente fez o Power People, e aí em 2017 eu fiz um quadrinho junto com um amigo meu, mas aí não foi por cartaz e nada, eu mesmo banquei. Era um Elos, que foi com um cara que eu conheci num curso de roteiro que eu fiz na época na Quanta, assim, ele era RPGista e a gente acabou trocando figurinha e acabou se tornando amigo. E aí a gente fez um projeto juntos, que ainda tá inacabado, enfim, tô esperando ele desenhar, escrever a segunda parte para eu poder desenhar. Sim. Mas a gente fez isso em 2017 e aí depois disso, entre 2018 e 2019, fiz um, um quadrinho chamado Zombies versus Dinosaurs, que era para um quadrinho independente de um gringo, né? Então, aí no caso, o quadrinho independente, gente, é tipo assim, os que eu peguei foi, o cara juntava uma grana e aí bancava o projeto. Então, ele tentava juntar uma grana do bolso dele para depois bancar, sabe? Então era mais ou menos assim. Por isso que tem pouca circulação ou é difícil de encontrar. Então eu fiz esse trabalho com esse rapaz, acho que ele era até youtuber, se não me engano, depois que eu fui pesquisar quem era e tal. E ele gosta muito da mídia, né, do quadrinho, e ele tinha essa ideia de fazer uma história de dinossauros e zumbis. E esse é gringo ou brasileiro? Esse é gringo, esse é estadunidense, né? Estados Unidos, tá. É. E E aí ele juntou a grana pra fazer ou sozinho ou ele chegou a fazer uma campanha? eu acho que a segunda, eu acho que que eu cheguei a fazer uma segunda volume com ele, né? Que era Uhum. Dinosaurs versus Zombies versus ah, Aliens, uma coisa assim. Ah, E tá. aí, eu acho que esse segundo foi feito por Kickstarter, né? Ah, legal. E, e aí, só que não deu muito certo, enfim, eu tava esperando, bom, enfim, o que foi acordado com a gente que era pra ser 5 edições, eu acho, 4. E aí ele fez 3 só, enfim, aí deu um desentendimento entre a gente e acabou eu não fiz mais nada com ele. Ah, é. Tá. Por conta da quebra, né, de contrato, essas coisas. Ah, entendi. Tá bom. E aí, depois em 2019 para 2020, eu cheguei a fazer
um quadrinho para um cliente da Inglaterra, né? Que é o Uhum. quadrinho é chamado Bad Food. E saiu 3 edições até agora. A terceira, eu fui desenhar a 2 e a 3. A primeira edição foi desenhada por um outro desenhista, acho que das Filipinas, mas esse cara, ele veio a falecer, né? E aí não Uhum. pôde continuar o projeto. Quem pintou essa primeira edição foi um colorista de quadrinhos chamado Davi, que é um cara que eu conheci lá que quando eu morava em Salvador. Aí a gente já se conhecia, aí ele mostrou meu trabalho pro cara, o cara gostou e veio, veio me contatar, né, pra poder fazer o projeto continuar. Então, Legal. Daí ele criou é, contato e ele pintou o que você desenhou. ele fez as Legal. cores. Uhum. Aí cheguei ano passado, deixa eu ver, 2023, entre 2021 e 2022, ele me contatou de novo e a gente fez o volume 3, né? Uhum. Aí vamos ver se vai rolar um quarto volume. Mas é uma história bem engraçada, assim, meio ficção científica e tal. É uma outra pegada. E... Mas é isso. Eu acho que tinha um outro projeto que eu lembrei, mas acho que eu vou esquecer agora. Não tô... Me escapou aqui entre esse e outro. Mas fui fazendo esses quadrinhos assim, e eventualmente faço commissions, né? Tá. Então, Só para a tem isso. gente ter uma ideia, esses quadrinhos devem variar de quantidade de página, mas só para ter uma ideia de quantas páginas, assim. É, tipo, o quadrinho dos dinossauros, o primeiro número foi umas 34 páginas. Uhum. O segundo quadrinho dos Zumbi vs Dinosaurs, ele era pra ser uma minissérie em 4 edições, eu acho, ou 5, se não me engano. E eu fiz 3. Fiz 3. Então, cada uma delas tinha, acho que em média 20 páginas, ou 24, uma coisa assim. Ah, tá. É, Bad Food era um quadrinho em inglês, então, esse, no caso, o volume 2 que eu desenhei, tinha por volta de 26 páginas. E eu acho que o terceiro volume que eu desenhei, ele colocou mais páginas a mais, então acho que deve ter chegado próximo de 30. Ou passou um pouquinho de 30, uma coisa assim. Uhum. É, então é isso, fazendo esses projetos. Ah, uma coisa que, uma breve passagem que eu tive no mundo dos games foi quando eu saí da DM9, né, da publicidade. Logo no mês seguinte, assim, me chamaram para trabalhar na antiga Wildlife, que Isso, no Top é Free Games era na época, né? Top Free Games, isso, é. Quer dizer, é isso. A Wildlife é hoje, a Top Free Games antes, é isso. E a empresa estava começando, sei lá, acho que devia ter 2 meses, sabe? Então, foi ali, não foi uma experiência muito boa, assim, vamos dizer. Acho que faltava diretor de arte ainda, né? Então teve uns Ah, probleminhas assim. era o Era, início. meio, era bem Inclusive, eu acho começo, que né? logo nesse, eu não sei se foi o mesmo período que a Júlia começou ou não. Não, a Júlia, acho que foi um pouco depois. Eu lembro que na época ela tava Priui, sabe? A Priui tava lá. Ah, a Priui tava lá, legal. É, isso. Tinha o. Não lembro se era o Luiz. É que eu não vou lembrar o sobrenome das pessoas. Mas eu lembro da Pri lá. Então era bem pouquinho assim mesmo, era bem pequenininho o local. Não era aquele prédio que eles estão hoje, assim. É, que virou um monstro, né? Isso. Que inclusive é interessante falar que é uma das produtoras de game, acho que a maior da América Latina, não tem um negócio assim? Deve ser, cara. Eu tô meio que por fora, assim. Então, eu fiquei É. quase um mês lá, né? Tipo, era pra fazer um teste de um mês. Eu tava, acho que, tão estressado com publicidade e tal, eu queria dar uma descansada e eu, infelizmente, peguei o trampo, assim mesmo, só pra experienciar, né? Então não Uhum. foi uma experiência boa. Talvez em outra época pudesse ter sido melhor. Mas aí teve essa mini Não experiência curtiu, com. de primeira não É, curtiu. não curti, não. Legal, Aí acabei saindo um pouquinho antes do combinado, assim. legal. É, É só para exemplificar para a galera aí, né? A Júlia Bax esteve aqui e ela virou diretora, né? Ela é diretora de um projeto lá que, se não me engano, ele dá continuidade ano após ano aí, né? hum, Então, se quiser saber um pouco mais sobre isso, vai lá ver, conversar com a Júlia Bax aqui no canal, que ela explica direitinho como é que é o trabalho lá na Wildlife e como é que ela se desenvolveu lá até essa função lá de dirigir os projetos lá. aham. Legal demais, ô Pietro.
E vamos falar então agora sobre. Vamos falar um pouco sobre o teu desenho de novo, cara. Vi que Tá. você fez umas marcações aí das clavículas e tal. Você Ah, virou desenhista de anatomia, assim, para dar aula de curso especial na Quanta, quando? Ou isso aí tava rolando em paralelo, hum, não, cara, eu acho que foi um convite do Marcelo para dar curso de né? anatomia humana lá de férias, né? Legal. Eu não vou te falar o ano, porque eu realmente não lembro, assim, quando foi o convite. Uhum. Mas o convite partiu deles lá para, acho que tá, não sei se estava faltando algum professor, se o antigo professor de anatomia humana de férias abriu mão e aí estavam, né? Tá. Acabou vagando. E aí me chamaram, assim, para suprir, né, essa parte aí. E você ficou dando aula há muito tempo, né, disso, né? Sim, sim, deu aula até bastante tempo. E até depois de anatomia de animais também. Eu acabei. Anatomia de animais, depois você criou esse curso, É, não foi? foi. Legal, muito bom. E uma coisa que eu tenho que Uhum. falar, acho que a respeito dos estudos, do aprendizado, gente, é Uhum. que uma coisa que me foi falado pelo. Quer dizer, o próprio Barato tinha me falado de fazer modelo vivo, sabe? Ah, estuda modelo vivo, vai no Vergueiro, lá tem aula de modelo vivo. Então eu comecei a fazer, né? A praticar, né? Modelo vivo. Então, isso é Uhum. uma coisa que sempre tem alguém que me pergunta ou tem dúvida de anatomia, eu sempre falo para fazer também, porque foi bastante importante para mim, na formação, né? Tipo, para aprender não só a anatomia, mas acho que o mais importante do modelo vivo é a observação, né? Aprender a observar, prestar Isso, atenção nas coisas. importantíssimo, né, cara? É, É interessante até fazer um pouco essa timeline. Legal que você comentou isso, porque eu acho que às vezes a gente fica, quando está estudando, né, fica muito preso às referências dos artistas, né? isso. E, e na verdade, todos os artistas saíram do mesmo lugar, que é a observação, né? Aham, Então, não importa de que momento da história, né? Da arte e tudo mais. Então, tem um lugar comum da onde todo mundo partiu, que é a observação, é a realidade, é a anatomia humana, né, cara? É a sim. perspectiva do cenário, né? Então, é bem legal você frisar isso, porque não ficou um negócio meio, né? Como é que você chegou no seu trabalho, né? Tipo, é só copiando artistas e tal. Não, não é assim, né? Não, não é. Tem isso é importante, mas é importante também esse lance de praticar, ver o mundo real, né? Ver como é que é. Porque o artista, Isso, o que a gente vê é uma interpretação da realidade já, né? Já tá meio isso, que já um resumo. mastigado. Já Uhum, tá uhum, mastigado. E você observar o mundo real, seja através de modelo vivo, observação de cenário, enfim, vai te forçar a tentar como interpretar aquele que eu tô vendo, né? Isso também é uma forma de você ir desenvolvendo uma estilização, um estilo, né? uhum. Sim, a linguagem, né? Uhum, Inclusive, até é interessante falar, né, cara, que a linguagem, a variação de linguagem, talvez, não sei, né? Pelo menos eu tenho uma sensação de que, aí você pode falar o que que você acha também, que acho que é importante, mas eu tenho a impressão de que a linguagem também está muito ligada a certos desenhos já prontos de outras pessoas, né? uhum, E, e é exatamente isso, né, cara? A linguagem, ela é um desenho do gesto versus a sua observação. E a gente só cria isso com bastante curiosidade de ver a realidade e caricaturizar ela e distorcer e criar pequenas variações no traço para poder angular mais e tal, né? Então, uhum. sempre tá na realidade, né, cara? Por mais que seja criativo no que se refere eu tô baseando em figuras geométricas, figuras tridimensionais, sei lá, em melancias, em legumes, né? Não importa o que que você se baseia para distorcer a realidade, mas
é da Uhum. realidade que primordial que você está indo para essa brincadeira. Inclusive, até tem uma brincadeira entre desenhistas, que é mais comum, acho que é entre desenhistas, apesar de ter já ouvido outras pessoas falarem também, ou pessoas de outras áreas falando, que é essa coisa de ver com humor, né, a peculiaridade da fisionomia de outras pessoas, que é bem característico do caricaturista, né? Uhum. E isso é um humor, é uma curiosidade que você não só pode ter uma aptidão para fazer, como você pode desenvolver isso, né? E, e é muito importante para observar e desenhar qualquer coisa, né? Sim. Então, esse mundo cheio de dedo, porque tem que tomar cuidado para não ofender a pessoa, né? Não sei o quê, não, Uhum. não tem isso, né? A gente tem uma curiosidade que ela transcende o senso comum mesmo e tem que ir para esse lugar Sim. abstrato onde você transforma pessoas em mamão, se precisar, melancias, não é isso, cara? Tipo, é, e aí eu tipo, cheguei a dar então essas aulas de modelo vivo foram importantes, né? Uhum, Para uhum, além, claro, daquele estudo que eu falei antes, né? Como o Juarez tinha me influenciado para fazer um desenho mais estruturado e tal. Aí o modelo vivo vinha como uma espécie de contraparte de observar, né? Enquanto uhum, um é mais uma parte sistemática, um sistema de blocagem, de abstração, o modelo vivo vinha mais como uma expressão e dar gestual para o desenho, né? E aí eu uhum, tentava uhum, casar as duas coisas, né? Depois de um tempo, a estrutura, para não ficar tão rígido, e aí essa parte da experiência do modelo vivo deixa as coisas bem mais naturais, né? Aí você casa os dois. E legal demais. Aí foi deixando o desenho, vai é que o deixando o desenho mais pessoal, molinho. que Uhum. às vezes eu vejo muita gente falando, né? Nossa, a respeito do que eu faço, que é tipo, é muito fluido, é muito natural e tal. E aí É eu acho que baseado na isso natureza. se reflete nisso, né? Se reflete então, porque eu fiz muito modelo vivo, né? Sim, sim. Isso que vocês estão olhando que parece muito natural, enfim. É uma coisa que eu Muito sempre falo bom. pro pessoal fazer. Demais, cara. E o que você tá fazendo hoje, cara? Vamos contar isso? O Bora, bora. que que É, você tá fazendo hoje? De bom? hoje, hoje o que eu tenho feito são ilustrações para RPG, né? Depois de tanto tempo, eu voltei a. Que quando eu vim para São Paulo, não tinha amigos nem nada, então não tinha muito com o que conversar a respeito. E eu deixei um Uhum, pouco o RPG de lado, assim, ver livros e tal, e ler coisas a respeito, porque estava mais focado em estudar e aprender a desenhar para me profissionalizar. Então tem uhum, algumas coisas que eu acabei deixando de lado por muitos anos, né? E o RPG foi uma dessas coisas. Por mais que eventualmente eu sempre dava uma olhadinha no que estava saindo e tal. Mas, claro, sem consumir, porque não tinha, a grana era bem escassa, assim, na época. tá. E Uhum, é, aí, mais recentemente, na época da pandemia, foi entre 2019, não, 2020 e 2021. Foi por aí. Eu decidi re- redesenhar uns personagens de um quadrinho chamado Holy Avenger, que era legal. uma HQ baseada em RPG de mesa, escrita pelo Marcelo Cassaro e desenhada pela Erika Wano. Eu falei, vou Uhum, pegar esses personagenzinhos e vou reimaginar eles, ou tentar fazer no meu estilo, ou modificar as roupas da maneira que eu acho que poderia ser interessante. uhum, E aí uhum. comecei a postar isso no Twitter e tal. E aí acabou chegando no Marcelo lá, né? Ah, E, olha só que interessante. é, e aí ele se interessou, enfim, eu tinha um interesse, né, desde quando eu descobri o mundo do RPG, de querer fazer alguma coisa com eles lá, já que é um RPG nacional, ou trabalhar com isso em algum momento. E aí acabou que chegou nele, a gente trocou umas figurinhas, conversou um pouco sobre fazer algum projeto. E aí eu queria fazer algum quadrinho com ele.
baseado no cenário de RPG. E, e aí foi isso, assim, tipo, ele, beleza. Só que ele tava com um projeto lá já, que tava meio que, é, tava em andamento já, né? Tipo, era um quadril que tinha saído, só que o desenhista, ele não pôde continuar, então esse projeto ficou parado. E aí ele perguntou se eu não tinha interesse em terminar e tal. Não era bem os meus planos, mas eu falei, beleza, né, vamos fazer, porque eu tinha o primeiro volume, né? Falei, pô, vai ficar então o livro incompleto, né? A história incompleta. Então, eu falei, então, já que o cara não vai fazer, eu não vai dar continuidade, eu termino. Aí daí a gente começou a fazer, né? Então, saiu, Ah, legal. saiu em 2021, ou foi em 2021, saiu o volume 2 um quadrinho chamado 20 Deuses. E aí depois teve um projeto que é o que eu tava fazendo agora, mais recentemente, chamado Ameaças de Arthur, né? Que é uma espécie de bestiário desse mundo de fantasia. Então, ilustrar as criaturas, né, que habitam esse mundo. Aí Muito foi isso que bom, cara. que eu fiquei fazendo nesse último ano, assim, um trabalho bastante extenso. Mais de 200 desenhos, 200 criaturas, assim, muita coisa mesmo. Mas aí agora ele foi para Catarse, né, em maio desse ano e conseguiu o financiamento. Aí agora deve sair agora em dezembro. Ah, legal. Isso que eu ia perguntar, como é que funciona a parte de venda, né, desse tipo de trabalho? Você é contratado e ganha pela editora dos RPGs ou você entra no Catarse junto? Como é que é esse negócio? Não, não, isso foi feito à parte mesmo, né? Eu ia receber um pagamento fixo, né? Tipo, Ah, legal. um Uhum. valor fechado, né? Ah, demais, demais. E o quadrinho é por página, né? Tipo, a gente ganha por página de quadrinho desenhado. No caso deles lá também. Tá. Mas aí, como era muita ilustração, a gente fez um valor X para fazer o projeto, né? Ah, tá bom. Legal, mas espera, só deixa eu entender uma coisa. Você tá fazendo só quadrinho de RPG ou você tá fazendo também os livros de RPG? De Então, bestiário e tal? é, Ou as duas coisas juntas? as duas coisas, as duas coisas. Tá, tá. Eu fiz esse quadrinho que saiu em 2021 e fiz, ano passado, na CCXP, saiu um livro chamado Deus da Guerra, que Hum, eu também ilustrei, né? Tinha 20 ilustrações internas, preto e branco, e a capa, né? uhum. Tem esse quadrinho aí também, que fiz aí. Quadrinho não, esse livro é um livro-jogo, na real. É quase um romance, só que você joga, né? Vamos dizer assim. Você faz suas escolhas ali dentro do livro Ah, e entendi. aí vai Ele é prosseguindo na interativo. história. É isso, é. Tá, E deixa eu bom só demais. falar aqui que eu tô com um pouco de dificuldade em desenhar porque eu tô falando e tô desenhando, tá? Eu não Não, consigo me concentrar. todo mundo tá vendo que o Pietro é muito ruim desenhando, né? Cara, isso é muito ruim, cara. E não, tá foda, cara, tá difícil. Coitado do Pietro. Eu brinco com a galera, e é verdade, né? No fim, meu trabalho é sempre deixar todo mundo desconfortável, né, cara? Caralho, tá foda. Mas legal. Eu Assim, entendi. e aí, nesse meio tempo, no 2000 É mais recente, 2022, isso aí, 2022. a Uhum. partir de 2022, que foi quando eu comecei a fazer esses projetos e tal, eu E desculpa te abri live perguntar. na Twitch também. Falei, Ah, começou a fazer live na Twitch. Legal, legal. Vou deixar o link aqui, pode deixar o link, né? pode, pode. Então vai ter o do canal do Pietro na Twitch TV. Vou aproveitar para fazer uns merchans aqui, te deixar desenhar em paz, já que você estava reclamando que eu tô te Tá, faz atrapalhando aí, aí. falei. Eu vou fazer os merchans aqui, tá? Bom, o nosso canal, Desenho Quando eu Rio, é um canal que pretende ter um acervo para estudantes e afins do desenho, né? E se você caiu aqui agora por causa do vídeo com o Pietro e não conhece o canal, eu faço um convite então formal para você depois dar uma circulada, conhecer. A gente tem várias sessões, algumas delas eu já até falei aqui, indicando.
conversas específicas com pessoas que estavam na história do Pietro aqui, como o Barata, a Julia Bax, né? Mas tem outras playlists, né? Eu abro meus PSDs de alguns trabalhos que já saíram e até de coisas autorais para mostrar como é que eu organizo meus livros, como é que eu penso a estrutura das minhas ilustrações aí, tá? Às vezes cenários de animação, às vezes alguma fanart de game, alguma coisa que a gente faz aí e que repercute na internet e eu trago para cá pro canal, tá? Aí o que que eu faço também? O Art Review. O Art Review é, é uma sessão em que eu pego o processo, normalmente são os processos que eu faço aqueles time-lapses no meu Instagram, e, e lá você pode conferir o review completo do processo, seja de qual for, tá? Normalmente de esferográfico, normalmente não, né? Tem variado, né? Já fiz um retrato digital do Rodrigo Góes, tem esferográfica com o do Pelé aqui, em homenagem ao Pelé quando ele faleceu. E tem alguns processos em que eu coloco aqui e faço todo esse review explicando passo a passo ali de como que eu pensei o, o- a arte, tá? Então essas são as duas principais. A gente tem as conversas que eu já falei e se você gostou do canal, se você gosta desse tipo de conversa, quer que eu continue fazendo isso, tem uma maneira de você contribuir, que é comprando meu livro Quatro Tons, tá? O livro Quatro Tons, ele é uma coletânea de pinturas, né? Na época que eu dava aula na Quan, e em vários processos, né? De guache, de aquarela, né? E aqui embaixo você pode ver os processos aqui, monocromático, colorido, né? Então é um bom compilado ali de pinturas e tal, de várias técnicas, que podem inspirar processos aí da galera na hora que estiver pintando. E assim você contribui com o canal, e tá R$ 20, tá o livro. Você, R$ 20 e você pode escolher entre duas possibilidades para ir junto com o livro, tá? Tanto uma print, ó, tem essas prints aqui de retratos digitais, ó, desenho digital aqui. Tem também do Erotic Motion, que é o meu Instagram de pin-ups. Tem prints, e aí a print vai dentro do livro, tá? Ou um desenho da sua escolha que eu faço em esferográfica para vocês, tá? Para você chamar o livro, para você pedir o livro ou calcular o frete, você vem aqui embaixo, na verdade acho que é aqui em cima, tem um e-mail que é o estudandocondelrey@gmail.com, que é o e-mail oficial do canal. E esse e-mail, você vai lá, pede, passa seu endereço e eu calculo o frete para você. E beleza, aí é R$ 20 mais o frete, você ajudou o canal e levou um livro meu com pinturas, tá? Que mais que eu posso falar? Ah, esse mesmo e-mail que eu tô falando para você, você pode usar ele como Pix, porque ele é a chave Pix do canal, e fazer uma doação aqui pro canal. Se você curtiu o conteúdo, quer ajudar, você pode fazer um Pix diretamente para essa chave, tá? Essa chave também, se você. Outra opção que a gente dá também é que se você fizer um apoio por mais de R$ 50, você já leva o livro. Então, só passar para mim o comprovante do seu Pix com a, o seu endereço e eu já envio para você. Você me fala o que você quer que eu envie junto. Se é a print ou se é o desenho que você quer que eu faça para você, tá? Então, legal. Essas são as maneiras de contribuir aqui com o canal. Para quem não me segue ainda, me siga no Instagram, que é um diário de bordo, né, cara? Então, arroba Bruno Del Rey Arte, você segue todo o meu conteúdo. Tem processos fragmentados, tem cortes aqui das entrevistas, das conversas aqui do canal, enfim, todos os tipos de corte eu coloco lá. Não coloco mais aqui no YouTube, então quem gosta de conteúdo fragmentado, lá é o lugar certo para me seguir, né? E é isso, acho que eu falei tudo. Vamos falar do seu Instagram, Pietro? Você quer mostrar o Bora. teu Instagram aí, cara? Acho que é uma É, boa. Até porque se tiver alguma coisa de RPG para ver, eu não sei se tem lá disponível, é bacana para mostrar, para ilustrar esses seus trabalhos mais atuais, né, mano? certo, peraí. Deixa eu pegar Ó, deu aqui. uma boa andada, ele fez toda a perspectiva da mão ali, já, ó, da hora. Esse aqui, dá pra ver aí? Acho que dá, né? Isso lá. Põe Esse é o seu. Instagram.
Instagram Pietro.Antonioni, né? é Antonioni, porque o G é mudo, é foda, mas é o G, tem esse G pra atrapalhar. É. É, eu falo Guignoni porque daí fica fácil da pessoa Fica lembrar como é que escreve, cara, mas tá certo, certo. certo, né? Aqui é o Instagram e aqui no caso eu posto geralmente desenhos que eu faço pra mim mesmo, né? Ou eventualmente eu coloco trechos de trampo e tal, mas no geral são trabalhos que eu É faço mais quando. trabalho que vocês são estudos pessoais. Legal. É, isso, isso. E Uhum. aí aqui você, no próprio Instagram tem o Linktree aqui, ó. Legal demais, olha lá. Você já vai mostrar tudinho, hein? Fica ótimo. Aí tem o Twitter, Uhum. conta no Twitter, tem a Twitch, tá aqui. O YouTube tem Uhum. alguns vídeos, às vezes quando eu faço live na Twitch eu subo no YouTube também, então pra só não deixar o canal parado. Bacana. E tem quadrinhos aqui, Então, quem é, quiser seguir você no YouTube, pode seguir também. Eu vou colocar aqui o seu YouTube, tá? tá. O É, Facebook tá aqui, tá largado, mas o Facebook aqui é o link pra, não minha conta pessoal, mas a página dos meus trabalhos. Então, perfeito. por mais que esteja abandonado, lá tem muito conteúdo de desenho de modelo vivo, que é uma coisa que eu sempre deixei à vista, assim, o Uhum. quanto, para mostrar o quanto que a gente precisa estudar modelo vivo e tal. Então, eu deixo essa página do Facebook mais como prioridade para desenhos de modelo vivo, mas tem muita coisa lá também. Ah, maravilha, cara. E tem um link de quadrinhos Os seus aqui, quadrinhos, né? que mas aqui tem coisa pessoal e tem coisa com amigo, né? Então tem esse Cavaleiro Maneiro, que eu faço com o Bruno Nascimento. Já tá. Tem Legal. 2 capítulos aqui e já desenhei o terceiro, mas ainda falta pintar, né? Então espero que em breve eu consiga publicá-lo. E tem essas histórias de fantasma. Aqui tá. Os 2 títulos estão. Mostra Eu aí um deixei. pouquinho pra galera, para que o pessoal aí dá um gostinho pro pessoal clicar e procurar, né? Esse aqui é o Cavaleiro Maneiro, é uma história de comédia, de fantasia medieval. Ótimo. E, enfim. Então, são desenhos bem simples, assim, de cores simples, né? Algo não muito rebuscado, mas que é a brincadeira mais as piadas que tem na história. E tem esse É no outro aqui, Tapas, né? no Tapas. Tapas.io. Uhum. E tinha essa história de fantasma, né? Teve uma fase da minha vida que não faz muito tempo, eu estava em depressão e cheguei a produzir algum material nessa época. Então tá Ah, aqui, né? legal. É um material um pouco de conteúdo mais adulto, então tem Tá. essa Então, advertência aqui, mas É, então, esses aqui são alguns trabalhos que eu fiz mais por minha conta, né? Eu escrevendo e desenhando. nossa, que bonito, cara. Isso aí eu vou dar uma olhada depois, hein? Fiquei curioso. É, tipo, tá aqui e tal. Então, tem essas duas. Tinha mais ideias que eu fiz, mas quando eu fui avançando no meu tratamento, aí eu fui meio que deixando de lado, sabe? Eu achei que, por mais que eu tivesse outras histórias que poderiam explorar essa parte da minha depressão, assim, eu acabei abandonando, né? Aí, quem sabe um dia eu retorne a elas, se eu achar que pode ser Entendi. interessante para continuar essa série aqui. Mas é isso. Legal Então, demais, hein? Legal demais. Então, esses estão disponíveis, então, no Tapas. isso, tá gratuitamente, vocês Legal. podem ler E lá. tudo você pode ir no Linktree do Instagram do Pietro. Isso, tem todos os links ali que eu posto meus trabalhos. Muito bom. Ótimo. Legal. Tem alguma coisa que você quer fazer propaganda aí? Algum curso, alguma coisa? Não. Ah, não, tipo, a única coisa mais recente, tipo, tem muita gente que me procura pra mentoria, né? Uhum. E eu cheguei ano passado dar mentoria para alguns amigos meus mais próximos para poder ver se eu dava continuidade com aulas, né? No Legal. momento eu não tenho dado aulas não, mas assim, tipo, eu dei uma pausa mesmo porque o trabalho estava me consumindo muito. Tá. Hum. Então, assim, gente, tá em stand-by por enquanto a respeito de aulas ou mentorias. A única Tá. coisa próxima de aula que eu vou dar vai ser essa semana, na quarta-feira, no Arte Revide, que é uma escola do Doug Lira. Opa, legal. Ela tá restrita aos alunos, mas parece que se você se cadastrar lá ou entrar no Discord da escola, você consegue ter acesso e dar uma espiadela na aula. Ah, Você legal, não vai legal. precisar participar ativamente, mas você pode assistir. Então, esse foi o que foi passado por ele. Então, aí, É se o vocês tiverem curso de. considerar, vai ser uma espécie de feedback de anatomia.
pros alunos de lá. Feedback de anatomia, da hora. Então, se É, tem aquele desenho lá que você tá precisando de uma mão aí, esse é o momento, né? isso, isso. Legal. Muito E bom. aí, fora isso, eu faço umas lives na Twitch. Geralmente eu fico Isso. trampando e, vamos dizer, tipo, eu chamo de televisionando no trabalho. Então tô ali trabalhando, mas eventualmente o pessoal pergunta coisas ou quer conversar e eu tô lá para conversar ou tirar dúvidas eventualmente. Mas no Falando geral é o. nisso, Ah, fala. isso. Não, falando nisso, eu esqueci de falar das lives aqui do canal, que são mais ou menos a mesma ideia, né? Eu tenho duas lives Uhum, que rolam aqui no canal, né? São a de terça-feira, que é o desenho aleatório, que eu faço uma enquete no Instagram e aqui na comunidade do YouTube. E aí, decidido o que a gente vai fazer, que normalmente é alguma coisa com cultura pop, eu começo a desenvolver e duram, sei lá, umas 3 lives mais ou menos o uhum. desenvolvimento. E agora a gente está fazendo o Golden Axe. Eu não É, sei se quando que vai sair isso aqui, talvez já tenha acabado o Golden Axe. Acho que essa aqui foi para conversas de outubro. É bacana pro Pietro saber também. certo. E, e a outra live é o quadrinho ao vivo que eu tô fazendo Tour, que é o meu quadrinho. E eu sempre tô desenvolvendo alguma coisa da página lá, das páginas, e abrindo para a galera conversar. As duas ó, funcionam às 21h, uma é na terça-feira, desenho aleatório, e na quinta-feira, às 21h, o quadrinho ao vivo, tá? Só para aproveitar e falar, desculpa, te atropelei, mano. Se tiver, Não, que é se isso. tiver alguma coisa para você falar, aí fala. Não, não, era só isso das lives que eu, enfim, tenho só mostrado os trampos às vezes que eu tô fazendo, né? Que às vezes eu for, Ótimo. como eu tava com um trabalho muito extenso, aí a galera ia ficar Isso. sem ver nada meu por um bom tempo, então eu acabei abrindo as lives pra mostrar a produção e Muito conversar, né? bom, cara. Às É vezes. bom saber que você tem, eu vou lá acompanhar também. Valeu. É o tipo de coisa bacana de ver, né? Eu acho, né? Pelo menos os artistas se colocando aí, porque aí a gente consegue visitar essas iniciativas todas aí. Uhum. Muito bom. Legal, posso encaminhar para as perguntas finais, cara? Você quer falar mais alguma coisa? Ah, acho que pode, cara. Então tá bom. Vamos lá. Não, se surgir também, pô, você atropela aí, não tem, você tá em casa, mano. Tá, valeu. Bom, as perguntas que eu sempre faço, uma delas é, cara, o significado de arte pro Pietro. Caralho, velho. E é pro Pietro mesmo, tá, cara? Não pro livro de história, nem nada disso, assim. O que particularmente, né, cara, te vitaliza na ideia de fazer arte, de desenhar, se é que você considera o seu desenho. Ah, isso é uma coisa tão interessante de falar, cara, porque eu lembro de ter tido uma conversa com você há muitos anos atrás, em que você falou que o que você fazia não era arte. E aí, eu acho isso pitoresco, no mínimo interessante pra gente conversar, porque de alguma forma eu tenho um significado de arte muito pessoal, assim, né? Então, Uhum. eu nunca, eu acho que quando eu falava isso, que a gente, eu falava que somos artistas e temos que divulgar nossa arte, eu acho que havia um contraste com uma ideia de arte que é essa ideia do mercado, essa ideia do livro de história da arte, sabe? E aí é um Aham. pouco diferente. A arte para mim é uma coisa pessoal, né? Uma coisa íntima. É um vínculo muito importante que eu vou sempre ter com o negócio, né? Então fala aí teu parecer em relação a isso, não sei se tem alguma alguma mudança desde aquela época, e aí já complementa para falar o seu significado de arte, seja ele qual for. Caralho, velho. Essas são perguntas um tanto quanto de uma grande profundidade de uma pessoa tão rasa quanto eu, tá Capciosa. ligado? Velho, eu nunca parei pra ponderar muito a respeito disso, sabe? É, tipo, o É. lance da que você falou lá, de uma nossa conversa antiga e tal, é que eu me vejo mais como um prestador de serviço, sabe? Isso, eu também sou, claro. Uhum. É, então, eu penso que, se eu porventura pensar que o que eu faço é arte, não o que eu faço, assim, eu acho que considerei os exemplos que eu faço pra mim, tá ligado? Tipo, Isso, legal. agora, quando eu presto serviço pra clientes e tal, ou, Você é um técnico. então, isso, exatamente. Eu Eu também acho me que, considero um técnico. Inclusive, acho que é até mais saudável, né? Para não ter um grilo na cabeça. Não, sou um aham, técnico, lá resolvo o problema e já era, né? isso, eu Sim. resolvo problemas dos outros, tá ligado? Isso, isso. Mas, velho, eu não, olha, sinceramente eu não vou saber dizer, assim, o que que é arte, o significado de arte pra mim, tá ligado?
De Não, fato, tudo bem. Então me fala assim, o vínculo que você tem com o desenho, ele é importante por quê, assim? Porque o desenho tá no lugar dessa arte aí que a gente tá falando, né? Mas se para você isso não é arte, seja lá o que for, é importante, né? E você faz isso há muito tempo e tem um vínculo muito forte. Então, qual o significado do desenho para você, então? hum, vai editar isso, né? É, cara, a primeira coisa, se eu for pensar em desenho, ou o que eu faço, né? Por tanto tempo e tal, acho que é o, sei lá, me dá prazer fazer, sabe? Acho que Isso, legal. É isso aí. Não era é para ser isso. tão. Tipo, Não precisa ser profundo, não, cara. eu sinto É muito prazer simples e é muito legal. eu sinto prazer em construir as coisas, sabe? Tipo, Isso, legal. Isso. E observar, em né? observar e eu acho que essa parte de ir modelando as formas, tá ligado? Eu acho que Isso. é isso Uhum. que eu acho interessante e o que me faz voltar sempre a voltar pro Legal. desenho e fazer e fazer. Tanto que o esboço, pra mim, é a parte mais interessante do desenho, assim. Eu Boa. não, eu não, eu gosto Aquela, de fazer arte final, eu gosto de fazer arte final e tal, preto e branco uhum. principalmente. Mas, assim, essa parte aqui que eu tava ao longo da live fazendo é o que eu mais gosto. Tipo, é fazer esses desenhos, assim, mais esboçados e tal, sem compromisso de finalizar, sabe? Isso, porque isso aí você tá nesse percurso da construção, esse percurso interessante que é uma aventura ali Isso. de criar ali, né? Muito legal. Uhum. Então tem a ver com criação, né? Essa coisa de o prazer por criar e montar esses personagens, essas Isso. cenas, esses lugares, né? Muito Uhum. bom, cara. Excelente a tua resposta, tá vendo? Eu fiquei falando que não tem Não resposta sei, para dar. cara. Não, mas é difícil, cara. E eu acho que as respostas simples às vezes podem não trazer uma resposta satisfatória, por isso que eu fico bem pilhado com esse tipo de indagação, sabe? Ah, sim. Não, mas aqui, cara, não tem essa não. Aqui a gente tá fazendo perguntas para saber a opinião mesmo. É você que é o cara que tá aparecendo aqui na conversa. Então, a Uhum. sua resposta foi excelente. Então, vamos lá. A última pergunta é a seguinte. Na verdade, última pergunta ela é uma provocação para você, se você achar que é interessante falar para quem está começando, né, cara? Quem está iniciando o seu vínculo com o desenho, aí do ponto de vista de alguém que já passou por coisas, né? Se mudou de estado, fez várias aulas diferentes, trabalhou com algumas coisas diferentes aí. Uhum. Primeiro, se vale a pena, né? Vale a pena isso tudo. E segundo, tipo assim, o que que você acha que é uma boa, como é que fala? Uma boa dica, um bom conselho para não desistir ou para se motivar a continuar fazendo, né? Porque às vezes Aham. as pessoas não estão num momento bom, né? Não sei se você Sim. passou por isso, acho que já, né? Você até falou de Sim. depressão. Uhum. E eu já também passei por isso. E às vezes a gente pensa em parar e trabalhar com outra coisa, sabe? Esquece Sim. essa porcaria, sabe? Acho que de certa maneira, por causa do tamanho do nosso vínculo, a gente acaba ficando muito envolvido, né, mano? E aí, Tipo, eu acho que eu não gosto de, sei lá, essa pergunta tem uma grande, acho que, responsabilidade na resposta. uhum, E eu não quero dar, sei lá, falsas esperanças pra ninguém, enfim, né? Então, sei lá, se você, é aquela coisa, né? As condições materiais para você, você tem condições de estudar, né, todo dia, 2 horinhas por dia, né? Às vezes o uhum, ambiente o, do lar não tá bom, né? Às vezes é difícil de estudar em casa e tal, né? Se você puder ter outros lugares para poder estudar ou outras pessoas com quem conversar e praticar o desenho juntos, né? Eu acho que vale a pena sim você estudar e se esforçar, sabe? É difícil mesmo. Tipo, eu passei uns perrengues na época dos estudos, apesar de não ter me faltado nada, né? Tipo, conseguir estudar, comer, enfim. Ter as condições adequadas para conseguir estudar e me tornar um profissional, né? E eu, pra mim, eu falo que, ó, valeu a pena, sabe? Passei esses perrengues todos, a gente passa um estresse danado quando a gente tá aprendendo a desenhar também. A frustração é muito grande, porque você quer desenhar como pessoas que você admira,
e esses resultados demoram a aparecer, mas eu acho que vale a pena o esforço, sabe? Claro que nem para todo mundo às vezes vai ser possível, né? Às vezes vai acontecer algum empecilho no meio do caminho e tal, que vai fazer com que a gente se afaste, às vezes, dos estudos. O que, tipo, no meu caso, não foi esse, né? Mas, assim, de dicas, assim, tente estudar todos os dias, sabe? Criar um hábito. Como eu falei, se for possível, crie um hábito todos os dias. Ah, não consegui desenhar hoje? Faz amanhã, faz um pouquinho só, 30 minutos. Mas não deixe, sabe, de produzir ou de estudar. Entre em contato com outros artistas, sejam estudantes que estão na mesma caminhada que você, ou até com profissionais também, se for possível. O contato, que eu já até mais fácil. E é isso, vai se divertir desenhando, né? Tipo, acho que além de profissional, sei lá, eu acho que às vezes tem que ter um pouco de diversão, né? Ótimo você falar isso. Boa parte da entrevista aí, vocês notaram que eu trabalhava e depois ia estudar pra mim, ou seja, tipo, eu não via o desenho só como um trabalho. Se fosse for ver só como trabalho, tipo, cara, eu ia Perfeito, cara. largar isso o quanto antes, tá ligado? É que eu consigo, entre aspas, descansar a minha mente fazendo coisas, Desenhando. desenhando pra mim, tá ligado? E aí É eu isso aí. faço trabalho. E aí, enfim, eu tenho isso. Eu sei que tem profissionais que só fazem o trabalho e acabou. Tipo, vai fazer outra coisa e tá tudo bem também, sabe? É que eu tenho essa paixão, assim, sei lá, com desenho, assim, Não, total, total. Não. Claro, tem vários perfis, né? Uhum, Eu lembro de ter participado lá do Cubo Arts, e aí depois a gente ficou meio conversando e tal. E aí o pessoal brincou que que eu caio Majada num desenho pra se divertir. E aí achei engraçado, porque eu lembrei das conversas que eu tinha com o Marcelo, né? O Marcelo uhum, Campos na Quanto. aham, E que foram muito apropriadas para justamente tirar um pouco do deslumbramento que eu tinha, né, numa época. Tipo, uhum, cara, pô, se divertir vai fazer outra coisa, entendeu? Vai viver a vida, né? sim, Hoje sim, pai, né, cara? Hoje pai, com duas crianças, uhum. né? Tem outras coisas mais importantes, até como diversão, Tipo, hoje do eu que fiquei, isso, né? uma coisa que eu vou falar aqui é que esse trampo é extenso que eu fiz, né, que vai sair agora em dezembro. Isso. E, cara, eu fiquei extremamente cansado com o desenho, tanto que eu não tinha ânimo pra desenhar pra mim mesmo. Olha só, cara. Beleza, chega de desenho, vou fazer outra coisa. Aí o que eu ia fazer? Ou jogar videogame, ou uma coisa que eu comecei a me envolver é fazer tradução, sabe? Tipo, eu traduzo uns textos pra mim mesmo, enfim. Então, É de inglês mesmo ou outra língua? tipo, pego uns vídeos no YouTube de histórias no caso, Dark Souls, Elden Ring, esses jogos são bem ricos em história, assim, aí tem muito Uhum. conteúdo em inglês. E às vezes eu gosto de ficar, além de assistir, eu gosto de ter o texto em português para depois eu só pegar e ficar lendo, sabe? E aí eu vou Ah, tá. traduzindo, então, às vezes eu pego com um passatempo, traduzo os vídeos, assim. Então eu vou fazendo outras coisas só pra E é bom, me. né, ter esse É, contraste, não é, cara? isso, fazer outra coisa totalmente diferente, sabe? Tipo, Ajuda, né, a ficar é, saudável com o desenho, né? Também forçar a isso, é. barra que você precisa desenhar. Porque tem gente que vê isso de uma maneira muito pinochesca, né, cara? Tipo, Uhum. não, eu preciso desenhar, não. Não, Tipo. calma, tipo, o desenho tem que ter a ver com prazer e tem que ter a ver com essa possibilidade do abstrato, né, cara, de Uhum. inconsciente, né, vir também. E Sim. para isso você não pode forçar, né, cara? Tem que ser uma coisa Tipo, amigável, né? e aí eu faço, às vezes, eu aprendi a mexer um pouquinho em design, aí eu fico diagramando também os PDF, sabe? Fico fazendo umas coisas. Bom demais, bom demais. Que é outra coisa É, diferente, um pouco de desenho, mas ali envolve um pouco de composição, né? Tipo, sim, sim, você é excelente. Eu adoro também brincar com design. o texto, brincar com blocagem, assim, tipo, composição de Muito página, eu acho legal. interessante. Então, são outras coisinhas que eu acabo fazendo mais ultimamente, porque o trabalho me exauriu muito mesmo, sabe? Tipo, a ponto de eu Sim, ter um sim. pouco de aversão assim com o desenho pra mim mesmo, e aí eu dava esse tempo e ia fazer outras coisas, né? Muito Então, bom. é isso, eu acho. Legal demais, Pedro. Cara, só vou falar aqui um depoimento assim simples, né? Desde que eu comecei o canal, uma das primeiras pessoas que eu pensei em trazer foi você, Aham. porque eu sabia que eu sei, né, eu sei da sua história, a gente já se conhece há muito tempo,
Uhum. E eu sei desse seu vínculo com o desenho e, cara, eu sempre achei, eu sempre te admirei muito, né, cara? Então, é um prazer imenso você estar aqui, cara. Muito legal você ter aceitado. Tomara que você venha de novo aí para essa conversa fase 2 aí. Valeu aí. E, cara, se você tiver qualquer coisa para anunciar aqui, vamos fazer uma live aqui no canal. Te anuncia aí seu curso amanhã ou um livro que você for lançar, tá bom? Tá certo. Conta Valeu. comigo, Beleza. Eu beleza? agradeço aí o espaço. Eu fiquei com muito receio antes, a gente tinha me contatado antes, né? É que Uhum. eu, cara, eu sou muito tímido às vezes, sabe? Ainda mais falar de mim mesmo. Aí Eu eu, sei, cara. E não é só eu, você não, cara. Eu acho que é uma coisa da classe, viu, Pietro? aham, As pessoas são. O desenhista é introspecto, mano. Então é um negócio assim que é normal, entendeu? E eu acho que tem uhum, que ser no passo das pessoas. Se as pessoas não querem, cara. A gente passa mais pra frente e fala. Tem um monte de gente que falou pra mim que depois conversa comigo e fica aham, assim, entendeu? Depois, quando der, a pessoa volta, né? sim, sim. Mas legal demais, cara, que você aceitou. Valeu mesmo. Valeu. E é isso. Até o próximo Desenhando com Del Rey. Valeu, Até. gente. Valeu.